Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo, tertúlia matinal, falando de um tema diferente, mas é um tema que eu já penso em escrever há bastante tempo, que é a relação dos gatos com os autores, por experiência pessoal, né? Eu escrevi meu livro e não só isso, mesmo os antes, todos os trabalhos que eu tive de escrita, sempre meus gatos foram os meus companheiros de escrivaninha. E aí eu falei, bem, então que relação seria essa? E aí eu comecei a estudar, foi no início desse ano, eu falei, não, agora vou pegar isso a fundo e comecei a procurar saber de outros autores. E eu vi que tem muitos autores que tinham gatos e tinha essa relação. Então, como é que a gente vai... Então, em função disso, a gente vai conversar aqui. Então, eu trouxe alguns autores, algumas citações e trouxe no final duas listagens, né? Uma listagem que eu fiz dos por que teria de características dos gatos que seriam facilitaria os autores e por último uma listagem do que autor e gato têm em comum. Obviamente as características atribuídas a gatos e características atribuídas a autores, né? Então é isso que a gente vai trazer aqui. Então o histórico com o tema é isso, é meus companheiros de escrivaninha, e buscar ver essa interação, né? O gosto pela escrita, pelo gosto por gato. A minha história pessoal, eu não gostava de gato. Tive uma experiência negativa com gato, eu devia ter uns 14, 15 anos. Eu mais ou menos penso que isso. A minha tia sempre teve gatos. E aí eu fui na casa, tinha um filhotinho, e eu fui pegar, sem jeito, fui pegar o gatinho me arranhou aqui, e eu fiquei com antipatia, assim, gratuita, eu não quero saber de gato. Isso lá pelos 14. Aí quando foi, e já bem depois, em 2002, teve o Congresso Internacional de Conscienciologia em Nova York, que muitos aqui devem ter participado. E teve uma hora que nós saímos com o professor Valdo para... Só eu e o Mário, o professor Valdo e a esposa dele, para a gente ver livro. A gente fazia isso, né? Era uma tarefa do Mário, né? Era oficial, carregador oficial de livros. E a gente ia para as livrarias, na época ele estava pegando tudo quanto era livro de citação, isso eu lembro. Tudo que eu já devia estar pensando no Orto Pensatas lá na frente. Então ele era quantidade de livros assim absurdas. E aí eu estava junto, né? Fomos juntos e uma hora a gente sentou para almoçar. Eu não me lembro se era um restaurante chinês, não fica claro, mas eu tenho ligeira impressão. Mas o mais sério, na época eu já estava na consciencioterapia desde 2000. Eu já estava dentro do que era, não era o IC, né? Isso era a Nike ainda, lá do IPC. E aí o professor Valdo foi muito claro comigo. Ele falou assim, olha, você quer estudar gente? Você tem que ter gato. E depois eu vi que outros autores falam isso também. Então eu vou trazer. E ficou na minha cabeça. Eu falei, putz, gato? Tá. E eu enrolei, né? Porque isso foi em 2002. Depois, não, o Valdo não era tão explícito assim. Mas depois tem falas dele aqui que a gente pode fazer, um dos trabalhos que a gente vai fazer é inferências aqui. Outros autores já falaram e tem algumas inferências para a gente fazer. E aí eu fiquei com isso na cabeça, só fui ter gato em 2008, foi quando eu mudei para minha casa. Antes sempre tinha desculpa, eu mudei em 2002, 2003 eu mudei para Foz, era apartamento apertado, tudo junto. Falei, mas eu e Mari mais gato aqui não vai dar certo. Quando eu mudei para minha casa, eu tive meus primeiros gatos. Então, e realmente, aí tem todos, já tive 5 gatos até agora, não juntos, né? 2 já morreram, já são gatex, né? Estão em algum lugar. E hoje eu tenho 3 gatos, tá? Então agora vamos começar. Então, para começar, eu trouxe rapidinho a gente pensar a história dos gatos, né? Com os homens. O gato, ele, na verdade, o que dizem hoje, né? O que se sabe até agora é que ele se derivou, né? Ou ele é uma descendência do gato selvagem. E esse gato selvagem era da África. Então, por isso que eles dizem que lá era deserto. Por isso que gato gostaria de calor, banho de sol e só faz as necessidades na areia. Então, seria por causa do deserto, segundo alguns autores, tá? Na Idade da Pedra, é o que eles relatam que começaria a ter uma relação do gato com o homem, mas que ainda para ser animal doméstico foi só há 5.000 anos no Egito. Ele começou a virar doméstico. Dizem que teve uma dessas linhas de gato, eu não sou especialista nisso, né, mas tinha várias linhas, e uma delas começou a se aproximar dos humanos no Egito.
e aí começou a questão do gato doméstico. E então eles falam que era para proteção e a questão também de uma alimentação mais confiável, né? Uma fonte confiável de alimento. Então, no Egito, a civilização egípcia, então, que é onde eles colocam que começou a ter a domesticação do gato, apesar que há controvérsia, tem gente que fala que gato não é domesticável, né? Mas assim, mas nesse sentido do gato doméstico, aquele gato mais interativo, hein? Sim? Dá para colocar um adjetivo pouco frequente na conscienciologia que é relativa. A relativa domesticação A do relativa gato. domesticação. Depois a gente vai te falar de domesticação mútua, né? Porque os meus me domesticam bastante. Quando eles criam um hábito, eu acabo tendo que acompanhar, mas vamos lá. Então eles eram mantidos, e os gatos no Egito, eles mantinham em santuários, né? Eles ficavam em santuários, tinha até uma relação que eles tinham predição, ficavam os sacerdotes vendo o gato em função do movimento do gato, ia predizer alguma coisa, então tinha todo esse processo, eles eram criados assim como deuses, né? E aí tem até umas citações que falam que eles nunca se esqueceram disso, né? Então, porque eles ficam, né? Então tem uma citação, não lembro o autor agora, que fala isso. Eram mumificados, então, e eram mumificados junto com os ratos, para ter o alimento, né, que eles faziam isso no Egito, e aí eles encontraram mais de 300 mil gatos preservados, mumificados, numa dessas escavações aí. Então essa adoração ao gato ficou durante um período lá na época dos egípcios. Aí só em 1100 antes de Cristo, antes da Era Comum, né, que começou os gatos a se espalharem, que foram os fenícios. Eles começaram a roubar gato, porque começou a ter essa função do gato de caçar rato, né? E doméstico também. E aí os fenícios começaram a pegar os gatos e fazer contrabando. E isso era uma atividade perigosa, porque tinham várias leis no Egito para proteger os gatos. Não podia matar, a pessoa morria, né, se ela matasse um gato, e não podia contrabandear. Até que eles mandavam exércitos atrás dos fenícios para tentar recuperar os gatos. Mas eles faziam isso. Aí um caso interessante é que aí em 900 antes da Era Comum, um dos portos que os fenícios passavam era na Cornuária. Então achei assim meio interessante, só para dado assim, né, para a gente ficar registrado. Então eram dois lugares, era na Gália, na França, que eles faziam umas rotas comerciais e eles começavam a roubar os gatos e espalhar. E foi assim os gatos foram se espalhando, né? Então, há 1000 anos atrás, então, eles já estavam na Ásia, no Japão, e começou a espalhar gatos para todo quanto é lugar. Aí teve o período negro dos gatos, que é a Idade Média, por causa da Inquisição. Então, a gente entende que até hoje, né, tem muita maldade com gato. Eu tive há pouco tempo em Belo Horizonte dando um curso e tinha uma das alunas que ela era de uma dessas associações assim de cuidados com os animais e principalmente com gatos. E ela contou umas atrocidades que eu não vou nem falar aqui, que enquanto chegavam gatos lá, totalmente um processo de atrocidade grande. Então a gente pode até pensar, e agora numa época das consréus elas renascendo, muitas com a mentalidade da Idade Média, que essa dificuldade com o gato pode ter essa correlação dessas pessoas que estão mantidas. Foi por causa disso, exatamente. Aí que começaram a dizimar os gatos, a questão associar os gatos à feitiçaria, e aí entra a questão parapsíquica dos gatos, que a gente pode pensar. Mas então ligar a feitiçaria, às vezes só o fato de você ter gato já era o suficiente para ser condenado à fogueira, e queimava o gato e a feiticeira. Idade Média, na Inquisição, exatamente. E aí, como consequência disso, houve várias doenças, epidemias, porque mataram os gatos, né? E aí, depois, o que a gente tem de relato que eu encontrei, né? Que tinham gatos. No século XV e XVI, ali, o Leonardo da Vinci tinha gato. Nostradamus tinha gato, mas aí motivos óbvios. Né? Tinha gatos também. E aí, só no século XVII, segundo o que eu vi aqui nos livros, que os gatos começaram a recuperar essa questão de ser companheiros e viraram até moda. Então, no século XVII, muitos escritores, aí começa a entrar o nosso tema, muitos escritores, principalmente na França e Inglaterra, começaram a ter gatos de estimação e escrever suas boas qualidades. E aí virou uma moda, possuir gato era uma moda, principalmente os persas, os de pelo longo. E aí os gatos continuaram a se espalhar, e aí no século XIX, segundo os livros que eu peguei, foi esse aqui, eu estou falando, um é esse aqui,
Gatos, e outro é este aqui. É um livro pequenininho, mas ele é muito bom. Esse é um livro que eu comprei em Portugal há algum tempo. O livro dos gatos. Em breve eu vou lançar um verbete, aí vai estar na bibliografia esse povo todo aqui, tá? Então, no século XIX, os gatos habitavam todos os continentes e maiores ilhas do mundo. Só não vai na Antártica, porque ele não é bobo, não vai sentir frio, né? Então, o resto tem gato em tudo quanto é lugar, né? E aí eles começam a ter essa posição de companheiros dos homens. Uma coisa interessante, que também dos mais antigos, Newton tinha gato, Isaac Newton. Então, Isaac Newton, ele que criou aquela portinhola para os gatos entrarem e saírem. Então, quer dizer, e é interessante, para ele não ser incomodado, porque ele não queria ser incomodado para abrir a porta, mas queria que os gatos ficassem, né? E aí disseram até que ele tinha 2 portinholas, porque depois a gata teve muita cria, então tinha a grande para os gatos, que ela é mais em cima, assim, a portinhola, e a pequenininha para os filhotinhos passarem. Então, ele criou a tal da porta para gato, né? Então agora eu acho que a gente podia falar algumas citações de alguns autores. Só aqui, né, no século XIX tem alguns ainda aqui, porque fotos são mais recentes, né? Tem Charles Dickens, que é famoso, né? E que ele contava que a gata, o que acontece? Ele era luz de vela ainda, ele ficava escrevendo com a gata ali. De vez em quando a gata, quando queria atenção, ela fungava na vela para apagar. Então, é bem o típico, né? O autor também da Cabana de Pai Tomás, ele fala que o gato sentava no ombro dele para ele escrever. O Alexandre Dumas tem um fato interessante, que é o romancista do Conde de Monte Cristo. Ele falava que o gato dele tinha uma notável capacidade de perceber a passagem das horas e a hora que ele ia terminar o trabalho dele. Isso, na hora que eu li isso aqui, falei, não sei se é exatamente isso, porque não está muito claro, só tem essa citação de menos de um parágrafo, né? Falando que ele era a passagem das horas, era capaz de predizer o momento em que daria por terminada a sua jornada de trabalho, mesmo quando o Dano escrevia até tarde. Então, esse é um dado que está mal, eu não procurei mais informações, não achei, mas eu tenho uma inferência da minha experiência pessoal, né? Não é todos os gatos, como eu falei, já tive vários, mas um gato que já dessomou, que era o Merlin, o nome também ajudava, né? Que era parapsíquico. Ele era impressionante. Eu tô lá, estava escrevendo. Eu sempre escrevi e os 4 gatos ficavam dentro do. Na época eu tinha 4. Os 4 ficavam o tempo todo quando eu estou escrevendo. E eles, assim, eles podem estar em qualquer lugar. Eles vinham e ficavam ali. E o interessante é que o Merlin, ele quando eu falava assim, você está escrevendo? Eu falei, não, acabou, vou parar. Ele já começava a espreguiçar, assim. Era uma coisa assim, um dado, coisa parece doido, né? Mas tudo bem, tá certo, fica o dado lá. E aí, quando eu li esse relato da Alexandre Dumas, eu falei, não dá para saber se era isso, né? Mas que, de alguma forma, o meu gato predizia, esse principalmente, ele sabia na hora. E era esse que ficava tentando entrar no quarto de Tenebres. E tinha um fato interessante, que ele sempre ficava tentando entrar no quarto de Tenebres. E na hora que eu ia para Tenebres, ele já começava também, ele se preparava todo e queria entrar toda vez. Não, ficava do lado de fora. E aí ele começava a miar reclamando. Na hora que instalava o campo da Tenebres, parava o miado. Acho que eu sumia, né? De repente fazia o encapsulamento, ele percebia, ele não me... Aí quando terminava a Tenebres, eu sabia porque ele começou. Aí, quando eu via, ele começava a miar, eu falei, opa, realmente. Parou. Então eram uns dados assim que me fazem pensar do parapsiquismo dele. Eles tinham um parapsiquismo realmente além da média. Eu vou trazer alguns autores aqui. É só eu passar aqui? É lá, eu posso olhar lá. Lógico, Adriana, lógico. Então, esse autor é do Admirável Mundo Novo, né? Então, os que tiverem alguma cota, eu acho que é interessante que eu só achei são fotos da internet para ver a intimidade, né, com o gato. E eu vou trazer, eu consegui 50, mas não vai dar para falar todas, obviamente, mas que são de autores que falam com gatos, né? E ele tem, vou pegar essa citação dele para mim é a mais importante. Ele tem um livro dele que é a Música na Noite. Deixa eu pegar o título certo. Música na Noite, é isso mesmo. E outros contos. Está aqui. Cadê? Tá aqui. Música na Noite e outros ensaios, Os Sermões dos Gatos. Ele tem um texto. E nesse texto ele fala uma coisa muito interessante também, assim. Que tem a ver com aquilo que o Valdo falou para a gente começar a entender. Meu jovem amigo, eu disse, se você quer ser um romancista psicológico e escrever sobre seres humanos,
A melhor coisa que você pode fazer é cuidar de um casal de gatos. Depois ele fala, bem depois de ter comprado seus gatos, não restará para o aspirante de romancista senão observá-los, vivendo dia após dia, para identificar, aprender e digerir no íntimo as lições sobre a natureza humana que eles ensinam. A gente começa a entender. Aí eu vejo, na minha experiência, eu vejo às vezes, de traços, às vezes que ainda resquícios da subcerebralidade, não falar de subcérebro, né? Nós ainda temos subcérebro, né? Ainda persistem. E muito desses traços a gente vai ver, porque o gato ele é mais fiel, né? Dizem que ele fica mais fiel à natureza dele de bicho, de felino. Então, até que tem um livro também de um argentino que fala, não é de argentino, de um inglês, mas a tradução que tem é na Argentina. Quer dizer, é o tigre em casa. Ele também tem um livro só falando da questão. Então, eu vejo, eu tenho 4 gatos, né? 3 agora. Mas uma ele é mais egoísta, que é assim a mesa. Então, se a gente coloca... Uma vez eu comprei 3 casinhas assim, era meio uma cabaninha assim, meio de papel, assim, 3. E eu tive, né, não fui tão esperta, eu coloquei uma do lado da outra. Para quê? Ela deitou na porta das 3, assim, para ninguém entrar. Então, é interessante observar algumas situações assim, então que a gente vê que ela se irrita, eu falo que ela se assediou. Parece que, de vez em quando, ela está quietinha, de repente ela se irrita e vai lá implicar com os outros. Então, tem alguns traços que vale a pena a gente observar, que eu entendo, talvez, o que o professor Valdo queria dizer, né? Então, esse autor falou isso, né? Posso olhar para lá. Eu peguei, a maioria dos escritores são literatura, tá certo? Então, não sei se esse aqui fica mais claro para ver, né? Tá melhor, aqui tá mais escuro. Então, independente, né, das histórias, ele escreveu um livro sobre gatos, fez romances, poesias, literatura. Ele é até uma pessoa que era considerada bem irracível, mas olha como é que ele fica meigo com o gatinho no colo. Essa é Colette, tem até um filme, Colette, recente, né, que era uma defensora dos direitos das mulheres. Ela tinha uma série de situações. O marido dela, antes dela separar, ela escrevia, o marido pegava os escritos e assinava. Então, tem o filme, ela também é uma escritora e ativista. E tá lá, o interessante é que não está muito claro, né, aqui. Dá para ver se lá vocês veem melhor. Tá vendo a escrivaninha? Aqui tá melhor. O gato em cima, eu tinha predileção para achar essas fotos que tivessem o gato em cima, né? Tá lá, ó, da escrivaninha. Exatamente como fica, em cima daquilo que você está querendo ler. Essa também ficou um pouco escura, é a Cora Ronay. Essa é famosa por ser conhecida aí por vários com gatos, né? Adriana. Oi, sim, pode falar. Eu fiquei pensando, às vezes, infelizmente, em cima do teclado. Não, sim, em cima do teclado. Aí fica aquele bando de palé, exatamente. Ela tem 2 aqui no Globo, mas a gente consegue ver. Tem um que é Adeus ao Canalha Amarelo, que é o gatinho dela quando morreu. Ela fez uma reportagem sobre isso, né? Um artigo, isso vocês conseguem, tá? E o outro é Notícias da Família também, que ela escreve também. Então vale a pena dar uma olhada, quem tiver interesse, né? Então é outra famosa aí por ter gatos. Essa é mais antiga, ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2007. Essa eu não tenho nenhuma cota dela. Ah, da Cora Ronay eu tenho, da Colette, eu acho que vou falar. Eu acabei não falando aqui, é bom falar. Primeiro aquele o Charles, né? Ele fala o seguinte, a questão quando eu me sentir deprimido, tudo que eu tenho que fazer é ver os meus gatos e a minha força volta. Aquela questão da questão psicológica. A Colette tem: nunca é desperdiçado o tempo que se passa com gatos, e o único risco que corremos ao estabelecermos amizade com o gato é nos enriquecermos. E a Cora Ronay, ela fala, né? Mas é uma coisa, né? Os dois têm, dos gatos que ela vai contando, né? Os dois têm ótima índole, são de natureza modesta, preferem simples bolinhas de papel aos brinquedos sofisticados que eles tragam. Isso também, quem em casa sabe isso, né? A gente gasta uma nota, às vezes, com brinquedo, não dá a mínima. Então, essa Doris aqui, eu não tenho nenhuma cotação dela, mas eu acho que a foto é tão meiga, né? Ela ali com o gatinho e na época da máquina de escrever. Tem o Edgar Allan Poe, que também é poesia, fazia muito contos de mistério, né? Poemas, contos, romances policiais, terror. Tem o livro Gato Preto. E ele escrevia, deixa eu achar aqui.
Não, esse eu não tenho. Não, esse não tem. Tem sim. Eu gostaria de escrever algo tão misterioso quanto um gato, quer dizer, ele fazia questão de mistério. Mas vocês ficam à vontade para interromper, para falar, para a gente pensar juntos, tá? Agora esse é famosíssimo também por gato. Oi? Pode perguntar. Pode ir falando, perguntando, a gente vai conversando junto aqui. Assim, vontade de perguntar. A preferência por ter cachorro não gatos seria um índice de atraso da consciência? Não é bobagem. Uma coisa que eu ia falar no início, e eu vou falar agora, eu não tenho experiência com cachorro. Tem alguns autores que têm cachorro. Então, eu acho que outra pessoa que tiver interesse pode escrever sobre os escritores e seus cachorros, mas eu não tenho experiência com cachorro. Tá? Agora, pelo que eu tenho visto, tem algumas coisas bem assim, de senso comum, que dono de gato é isso, dono de cachorro é isso. Tem várias pesquisas científicas em relação a isso. E não vem. O que vem mais, eles veem mais a questão da importância do bicho doméstico, não necessariamente do gato ou cachorro. Então, isso aí eu não colocaria. Tem muita gente que tem. Inclusive, tem pesquisas, se vocês olharem lá no PubMed recentes, que tem a relação do gato, assim, eles pegam donos de gato e cachorro ao mesmo tempo, e como eles veem o gato e como veem o cachorro. Então, tem muita pesquisa sobre isso já. Então, não dá para generalizar, não. Tá certo? Por exemplo, eu uma encantada, uma bruxinha, né? Uhum. E tal. Mas eu Isso aí não dá. não posso ter. Gato me dá alergia. O pelo do cachorro não me dá alergia. Então vai ter cachorro. Todo tempo. Então eu acho que a gente não pode ser tão. As coisas não são tão matemáticas. Como eu falei, o foco aqui do trabalho, a gente está focando no gato e autor. Que, segundo, também não tem nenhuma estatística dessa, mas pelo senso comum e pelo que a gente encontra, parece que autores têm mais gato do que cachorro. Mas tem vários autores com cachorro. Mas eu também não fiz essa pesquisa do outro lado. Então, o foco aqui, até quem gosta dos amantes de cachorro podem fazer essa pesquisa, né? Da relação dos autores com seus cachorros. Mas aqui o foco vai ser com gatos, tá? Já andei lá? Ainda não, peraí. Não, voltar para cá. Tá. Então, esse é famoso também, o Velho Mar, ele conseguiu o Nobel de Literatura em 1954. Ele é famoso pela quantidade de gatos que ele tinha, e hoje tem mais de 60 gatos, se eu não me engano. Ele deixou o testamento, o espólio dele foi para os gatos, então a casa dele é um museu e o dinheiro é para manter aqueles gatos lá, tá certo? Também tem muitos gatos. Vou ver se tem uma cota dele, acho que também tem várias dele. O que é para a gente pensar. O gato tem uma honestidade emocional absoluta. Os seres humanos, por qualquer razão, conseguem esconder os ressentimentos, mas o gato não o faz. E tem uma outra que é um gato leva outro. Isso acaba acontecendo, né? Então é interessante também a gente pensar na questão da honestidade, que eles falam da honestidade emocional, né? É importante falar isso porque depois quando eu vou fazer a síntese, muitas estão baseadas até nessas cotas todas aqui, né? Tem o Ferreira Goulart, que já é mais recente, no Brasil. Outros que tinham gato, Carlos Drummond de Andrade, mas eu não achei nem cota, nem uma foto, né? Ele foi indicado ao Nobel, né? E ele só falava que ele fala a questão com o escritor também, que eu achei interessante. Que ele fala os cachorros são animais inteligentes também, mas são muito dependentes. Já os gatos não exigem tanto da gente. É um bicho mais cômodo para quem escreve. E então, para a gente pensar também o que eles diziam, né, em relação de ter um gato. Essa foto eu achei muito legal, que é um escritor francês, também todo animado, né? Foi um dos inovadores da literatura do século XX. Né? É uma das situações que se fala, tem alguns gatos que ficam assim, né? Falam que as pessoas, mas aí começa de novo, né? Tem uma indicação, mas é uma pesquisa mais antiga, que as pessoas que gostavam de gato eram mais vanguardistas, né? Então a gente vê alguns casos aqui que eles inovaram, mas também não dá para quantos outros autores têm gatos e não tiveram, então não dá para ser tão generalista também. Eu vi essa foto agora, eu lembrei, talvez há uns 5, 6 anos,
Eu fiquei impressionado num vídeo no YouTube, aí com essas câmeras que tem, o cara de bicicleta, aí o gato ficando numa boa dele, e ele vai passeando, né? Acho que era na França, mas assim, é um vídeo impressionante. Aí o gato, vamos e tal, bota, aí com a câmerazinha vai filmando o gato, ele passando na bicicleta, ele tranquilo. De boa, né? Não, e o gato sem nada demais para mantê-lo preso ao dono, ele tranquilo. Então, quer dizer, eu fiquei impressionado, esse gato e o ciclista, o dono E ciclista. tem alguns que escrevem Uau. com gato aqui, né? É. Eu não aguentava, minha cervical não ia dar conta. Então, Guimarães Rosa, também conhecido, ele era da Academia Brasileira de Letras, acho que todo mundo conhece, Grande Sertão Veredas, e ele tem também umas falas falando sobre gato. Porque os gatos... Aí perguntaram para ele por que gatos, né? E ele fala, porque os gatos são mais fiéis ao dono. Já os cachorros se parecem com certos diplomatas, que abanam o rabo para qualquer autoridade. Então, ele soltou, porque ele era diplomata, né? Ele era embaixador também, médico, então... Fica aí. Aí tem a foto lá, não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Aqui o lado daqui vê melhor. Tem ele mais novo e ele mais velho. Algumas eu coloquei. Você vê que a pessoa tem gato a vida inteira, né? Ó, mais novinho e mais velhinho. Lá os gatinhos lá, parece o mesmo, mas não é. Essa para pegar, às vezes também pode ser, né? Também quem não sei. Isso aí é demais para mim afirmar. Essa ela dirigiu a revista Cosmopolita, ela ficou famosa por mais de 30 anos, também era inovadora, e eu gostei do siamês lá na mesa novamente. Ela está na mesa de escrita e o gato lá, todo feliz da vida, em casa, né? Não, ele é mais importante. É o primeiríssimo. E siamês é tudo igual, né? Parece a minha lá. Tudo igual, impressionante. Esse aqui, eu também não tenho nenhuma cota dele, mas ele era famoso, inclusive ele era meio recluso, ele tinha na porta da casa dele, ele tinha uma plaquinha dizendo assim, não recebo visitas. Então, mas olha a meiguice dele com gato, eu acho que vale a pena, né? Então ele foi Nobel de Literatura em 1946, mas você vê como é que se derrete, né? Interessante. Pode falar. Na adolescência, e ele tinha uma escrita muito profunda, de uma reflexão muito profunda a respeito das coisas. Talvez até por isso que ele não gostasse de ser perturbado, né? Pode ser, para poder entrar. A leitura dele é bastante profunda, pelo menos na época que eu lia. Se eu ler agora, talvez seja diferente. Sim, né? lógico. Se eu for ler. Mas é interessante você falar isso. Não, mas a gente pode pensar, porque aí tem que ver como é que a história lê, né? A história fala assim, não, ele não põe lá, não recebo visitas. Agora, se o cara é escritor, era famoso, fica todo mundo batendo na porta dele o tempo todo, como é que ele podia fazer às vezes, né? Então a gente pode ter os atenuantes dele. Vamos lá. Mas aí não sei, aí tem que conversar com ele, né? Esse é famoso também, era membro da Academia Francesa, foi ator, diretor, poeta, escritor, pintor, autor de teatro e escultor. Está ele lá com o gatinho dele. E ele tem também uma cota aqui para a gente falar. Ele fala, amo gatos porque gosto da minha casa. E pouco a pouco eles se transformam na alma visível dela. Então tem a correlação do gato com a energia, né? Eu lembro quando meus 2 gatos morreram, foram em épocas diferentes, parecia que faltava uma coisa. Eu chegava em casa, parecia que faltava. Eu falei, caramba, como é que um negócio desse tamanhozinho aqui faz uma diferença? Parece que alguma coisa saiu. Então é interessante a gente observar do processo energético, né? O professor Valdo falava, mas isso não só para gato, falava para os pets domésticos, que eles eram um antifagulho energético. Também porque eles ficam ali emitindo, lógico, um animal doméstico positivo, né? Ele fica emitindo energia o tempo todo. Então é um antibagulho. Na minha experiência também dá para perceber. Pode falar? Ele fala depois você, tá? Pode falar então. Para não perder o momento, porque eu já estava não querendo mais falar, eu tive 2 experiências com gato muito impressionantes. Agora você falou da cervical, e aí eu pensei, digo, quem sabe ele não teria melhorado sua cervical? Aí eu não sei, né? Eu estava com um problema baixo ventre, por muito tempo assim, sentia dores, etc. Aí eu fiquei na casa de uma amiga, na Argentina, onde ela tinha
trocentos gatos, né? E tinha a gatinha de dentro de casa. Eu fui ver televisão, coisa que é raro que eu faça. Ela começou a andar em cima do sofá, assim, atrás. Aí ela desceu. E foi para ali. Na minha barriga e começou a massagear. Olha, um tempão, eu acho que uns 15 minutos ela ficou e era toda assim, a massagem redonda, como eu faço nos pacientes, entende? Então você sabe que tinha técnica, bichinha. Ela instintivo ou não? Entende? Nunca mais. Até hoje, isso faz mais ou menos 10 anos, nunca mais tive problema nenhum de ventre. A questão do gato com a doação de energia, aí entra nessa hipótese da questão do campo, né? Então, eu tenho essa impressão, eu vejo dos meus gatos quando eles... eu começo, às vezes eu estou quieto no canto, eu vou sentar para escrever. Aí, e tem os que dominam. Quem dominava a minha mesa era o Merlin. Então, ele era o dono, ele dava a chance para os outros também ficarem. E aí, engraçado que não tem, quando ele morreu, quem assumiu agora é a siamesa, que é a mais desajeitada de todas. Eu não era que eu escolheria, mas ela que escolheu, a decisão é dela, né? Então, ela tomou conta. E é interessante que ela vem e ela fica, só que ela não tem tanta sensibilidade na hora que termina. Mas como ela está começando, eu acho, né? Tem pouco tempo, tem um ano, né? Na hora que eu saio, às vezes ela fica lá meio assim, o que está acontecendo? Eu falo, acabou. Aí ela fica me olhando assim, aí ela espreguiça e vai. Eu falei, faz coisa de maluco, mas ela faz. Então é engraçado, né? Ela ainda não está tão esperta assim, né? Aí o apaga-luz também tem outras, não é só o acabou, né? Tem o apaga-luz, acabou, agora já foi, pode ir embora. Terminou. A outra experiência foi negativa, de um tio meu que casou, não é? E a esposa tinha um gato. O gato atacou ele de noite na cama. Por isso não é bom. Tiveram que por exemplo, eu não durmo com gato no quarto. Isso aí, tem gente que dorme, eu já não durmo. Por mais que eu seja bonzinho, a gente nunca sabe, é um bicho, né? Ele pode ter algum tipo de reação. Então, dormir assim, eu não durmo, não. Ele atacou. Porque a gente não sabe, né, o que pode acontecer. Mas tem muitas pessoas que dormem anos, não tem problema nenhum. Então, isso é pessoal de cada um, né? Mas essa questão que eu falei do campo, né? Então, eu vejo o campo de leitura, né? Que eu vejo que eles percebem. E aí, eu trouxe dois relatos aqui de livros. Uns vocês devem conhecer já, o Incrível Dom de Oscar. Não? Que é aquele gato que... Esse aqui vale a pena. Que é o Oscar, que era a questão numa clínica de dessoma, né? E o que é interessante a gente pegar aqui no relato, que o autor não percebe, né? Provavelmente. Mas a gente pega ao longo dos trabalhos aqui, dos textos, é que ele, quando ele via que o gato que a pessoa estava morrendo, ele entrava e ele pulava na cama e grudava e deitava grudado assim na pessoa. E ficava grudado até a pessoa... Tinha casos que às vezes até o agente funerário chegar. E aí depois, quando tirava, e depois ele falava assim, tem duas partes aqui, eu não sei se eu vou encontrar agora, e eles falam assim, o gato, ele ficava exausto depois. Ele ficava exausto, aí ele se escondia, ficava um tempo. Então, o que a gente pode fazer uma inferência, né? É a questão da doação de energia. Em primeiro lugar, tem um campo na hora que morre? Monta um campo? E ele sentir, ficava ali doando, porque meus gatos eu vejo que eles doam energia quando eu estou trabalhando. Eles ficam, por exemplo, agora que está mais claro, porque essa que é a siamesa, que ela é a espoleta, ela dorme, mas ela dorme profundamente. Ela fica aqui entre o teclado, né, e a tela. Às vezes ela junta mais aqui, eu tenho que tirar o teclado, fica com o teclado aqui assim quase, mas ela ficou ali, ela fica ali, mas ela dorme profundamente, um relaxamento assim que não é dela. Não era. E eu vou até vendo que se ela não está ficando mais calma também em relação aos outros, que era mais possessiva. Então ela fica ali. Então, há um processo de doação de energia. Só que, como é um trabalho mental somático, eles não ficam exaustos, né? Agora, pensando na questão de uma morte, que é uma energia mais densa, né? Igual se a gente doa muita energia mais pesada, nós ficamos também, né, exaustos. Nossa, foi uma doação mais puxada. Então, a minha hipótese é essa. Tem um outro livro também, que é esse aqui, é Gato Entre Livros. É a história de um gatinho que vivia numa biblioteca lá nos Estados Unidos.
Então ele foi jogado naquele devolução de livros do inverno pesado, jogaram ele ali. Ele sobreviveu e cuidaram e ele ficou na biblioteca. E um dos relatos que falam é a mesma coisa. E o que ele fazia? Ele tinha a rotina dele, mas ele via aquelas pessoas mais complicadas, ele pulava no colo. Então, as pessoas mais difíceis que chegavam na biblioteca, ele pulava no colo e ficava. Então, alguns enxotavam, e outros mas falou que ele é persistente, uma característica do gato. Se ele quer uma coisa, ele continua, né? E aí, alguns ele fazia. Então, um processo para a gente pensar na questão da energia também. E eu, na minha situação pessoal também, se eu chego em casa e eu não estou bem, às vezes com dor de cabeça, alguma coisa assim, eu deito. E aí que eu vi, a minha gatinha primeira era mais, até a Sofia, mas a outra gatinha preta faz isso. Ela gruda também, ela deita grudada. Ela gruda. Quando o meu gato estava no doente, né, o que era renal, ele até ficou até os 9 anos, que era o Merlin. Mas o que acontecia? Eu sabia que ele não estava bem, que aí desregulava alguma coisa, quando o outro gato deitava quase em cima dele. Ficava os dois assim, um quase em cima. Aí era batata. Eu pegava, levava para o veterinário. Tinha alguma coisa desequilibrada. Aí fazia, tomava um remedinho e voltava. Então, eles têm essa característica de assistência. Agora, teria que estudar mais. Teria que ter mais pesquisas. Mas tem uma coisa que a gente acaba vendo pelo empirismo, né? Mas é um caso só, é difícil a gente generalizar. Mas é um caso a se pensar. Então, essa questão de tapa... E aí a moça que me ajuda lá em casa falou que foi a mesma coisa. Um dia ela não estava passando bem, aí ela deitou na poltrona. Ela falou assim, não estou aguentando, estava com dor de cabeça. Foi lá, sentou na poltrona assim, e vieram os gatos tudo para cima dela. Então, ela contou para mim, falou, não estava passando bem, fui sentar e eles vieram todos. Então, aí, eu não sei se melhorou por causa do gato ou se ela tomou o comprimido, igual eu fico sempre na dúvida. Então, fica difícil, né, de colocar. E ela tem mais. O meu, geralmente, se eu estou assim, eu tomo um comprimido, né, para enxaqueca. Mas aí a gente vê quem começou primeiro. Né? O outro caso ali é Sartre. Eu procurei, não achei nenhuma cota dele falando sobre gatos. Ele rejeitou o Prêmio Nobel da Literatura em 64. Mas eu acho essa foto muito interessante. Ela é bem isso mesmo. O gato, ele quer ficar ali, fica e ele está escrevendo junto. Essa interessante também é a Jorge. Opa, o que aconteceu aqui? Andou tudo. Volta. Ué, travou. Agora, ups, eu bati em algum lugar. É que eu fico, olha, não está indo. Aí na hora que eu faço, daqui a pouco ele vai andar todos. Agora parou. Jorge Amado, é interessante, olha lá, ó. Esse é bem a minha gata é isso aí, essa siamesa. Deitado ali de boa, tá vendo? Ó, do lado da máquina de escrever. E tem uma história que a Zélia Gattai contou. Estava num blog, então eu tinha dificuldade de saber se era real. Eu vou falar as falas que estavam no blog, mas eu encontrei uma autobiografia do Jorge Amado, que tem na internet, tem aquele livro inteiro, né? Então, dentro do livro, citava esse caso, não com essas palavras. Então parece que é uma fonte confiável, tá? Não sei se as palavras são essas. No blog tinha a palavra correta, tá? Então, a Zélia Gattai contava que uma vez ela viu o Jorge Amado parado em frente à máquina de escrever, olhando. E o gato dele, que era o Nassib, dormindo. Curiosa para saber o que acontecia, o marido perguntou, Jorge, você está com algum problema? Ele não, problema nenhum. E continuou ali parado, olhando para a máquina de escrever. Zélia insistiu, mas Jorge, alguma coisa está errada para você ficar aí parado olhando para o nada. Ele riu e disse, estou pensando aqui que preciso pegar a última folha que escrevi e coloquei na pilha de papéis aqui do lado, onde o Nassib está dormindo. Ele está com sono tão bom que não estou tendo coragem de acordar o gato para pegar a folha. Então, quem tem gato já passou por isso, né? Você fica naquela situação ali, que ele vai estar em cima da folha. Então, me parece que essa história está contada dentro do livro, não com essas palavras, né? Então, fica na dúvida se a palavra está correta. Fazendo analogia da folha, você falou, não, eu não durmo com os gatos e tal. Toda a vida eu dormi... cada um tem do seu jeito, assim, tá? E aí, fazendo a paródia, a aproximação da folha, às vezes você vai ao banheiro, tá no meio da madrugada, tá o gato em cima da sua perna, não sei o quê. Aí você pensa duas vezes. Eu vou levantar, ele tá... Tem uma autora que eu vou ler daqui a pouco, que já pode adiantar a cota dela, que é interessante. É a Joyce. Ela fala assim, ó.
Perguntaram, é uma brincadeira, né? Mas é interessante. Perguntaram para ela por que ela escrevia tanto, né? Aí ela responde assim: escrevo tanto porque minha gata se senta no meu colo, enquanto ronrona não quero me levantar. Quer dizer, a gata fica... Então por isso que eu escrevo tanto, é a brincadeira dela, mas... É isso aí. Vamos ver. Tem que apontar para onde, será? Onde eu aponto? É para lá mesmo? Ah, foi. Jorge Luiz Borges, da Argentina. Ele também tinha vários gatos. Eu achei essa foto aí. É mais distante, mas foi a que eu achei. E ele também fala, né? Ele tem um poema chamado A um Gato. Então, essa próxima aqui, essa que eu contei, que ela fala que o gato ficava no colo, ela não saía, por isso que ela escrevia demais. Esse Júlio Cortázar, ele é argentino também, é outro que tinha gato. E ele fala, né? E aí põe muita questão psicológica e emocional dos autores com os gatos. Ele fala assim: às vezes eu ansiava por alguém que, como eu, não estava ajustado perfeitamente com a sua idade. E essa pessoa era difícil de encontrar. Mas logo descobri gatos, em que eu poderia imaginar uma condição como a minha. E livros, onde encontrei a mesma coisa muitas vezes. É a relação dos livros com os gatos. Lígia Fagundes Telles também é famosa por ter gatos. Está lá, de novo, a escrivaninha e o gato. Né? É da Academia Paulista de Letras e tal. E ela também tem um livro que ela chama A Disciplina do Amor. Ela conta a questão do gato, como é que é a dificuldade que tem para se fazer, a relação, né? Que não é assim, você pega um cachorro, às vezes você chega e ele já faz peixinho. O gato não, você tem que construir essa amizade. Com exceções, né? Porque tem gatos sociáveis. Esse outro é um português, eu tentei pegar um maior número, né? É um advogado e jornalista português famoso lá, Manuel Antônio Pina. Também tem ele com os gatinhos dele lá. Mark Twain também, vocês conhecem As Aventuras do Tom Sawyer. E ele lá com o gatinho também no colo, olha lá, ó. Ele é considerado o maior romancista norte-americano. E ele tem uma cota aqui que ele fala... Os momentos de despertar eram para ela preciosos, da gata, né? Encontrava sempre qualquer coisa útil para fazer. E se ficava sem opções e nada mais achasse para se ocupar, teria gatinhos. Falando da gata dele. Eu achei a do Foucault também, achei bem interessante. Foucault também o pessoal conhece, psicólogo, historiador, filósofo. E ele também era lá, os seus gatinhos. Interessante está o gato, e é bem onde eles gostam de ficar, né? Na biblioteca, né? Montaigne também tinha gatos, eu não achei foto, mas o Montaigne também tinha gatos. Eu lembrei, né, do cercado de livros ali, lembrei do Montaigne. Ele também, deixa eu ver se ele tem aqui, eu acho que dele tem cota, que ele fala assim, ó. Quando brinco com a minha gata, quem poderá dizer se não é ela que se diverte mais comigo do que eu com ela? Então, ele era bem, né, ele retratava bem a realidade, né? Interessante. Pode falar. Vamos lá. Tem uma citação em inglês que eu acho curiosa, tipo assim, dogs have masters. Digamos assim, cachorros têm mestres, donos. Tem líder. Cats have staff. Aí você para um pouco assim, por que staff? Aí você fala, lógico, staff. Essa é boa, essa costa, me arranjasse. Gostei. Eu já vi eu falando que o gato tem, o gato ele não é muito de grupo e ele se adapta, né? Como eu falei, não sou especialista em gato, estou vendo o que eu li. Então, eles dizem que o gato, mesmo que tenha assim, esses que são criados soltos, são chamados gatos ferais, né? Eles ficam na rua e eles se viram. Tem o manda-chuva, né? Mas eles podem estar todos em volta da comida, mas tem pouca relação entre eles. Mas eles se adaptariam ao humano. E falava que na relação por exemplo, os cachorros têm o tal do líder da matilha e tal. E que os gatos é uma relação mais de igualitária. Então, e falo que com o homem é a mesma coisa. Que o cachorro teria mestre e o gato ele é entre iguais, né? Eles estão ali de igual para igual, eles não se colocam como... Eles fazem o que eles querem, você chama, eles vêm conexão com vontade. Então, tem até uma cota que era de outra pessoa, eu não peguei, que eu peguei só de autores, né? Que falava assim, o gato, quando você chama, ele vem. O cachorro. O gato, ele anota o recado e vem quando ele estiver com vontade.
Então, eu ia contar uma história. Pode falar. No iniciozinho, eu não sei se eu anotei corretamente. O que o Paulo falou para você? Você quer estudar gente? Era isso? Eu não lembro exatamente as palavras. Mas era alguma coisa, porque eu estava na consciência terapia e ele falou, já que você quer estar estudando gente, quer entender, consciência, né? Estuda gato, tenha gato em casa. Era nesse sentido. As palavras eu não anotei, então eu perdi as palavras corretas. Era esse sentido, o sentido é esse. Quer estudar, mexer... O que a gente faz com a sociologia, não é isso? Estudar consciência? Sim. Então, tenha gato. Foi a orientação que ele me deu lá em 2002. E em 2002, então, mais ou menos... Em 2008 que eu fui ter os gatos. Em 2012, mais ou menos, né, a gente ainda não tinha nenhum gato em casa, mas aí o Valdo, aqui no iniciozinho da casa dele, descendo para o holociclo, a ex-companheira estava descendo com ele e falou o seguinte: olha, vocês têm algum animal em casa? Aí ela falou assim: não, a gente estava sem nenhum animal. Eu queria, mas há algum tempo você tem que conciliar. Eu falei assim: olha, eu vou dar um gato para vocês e vai fazer muito bem para o Jarbas. Com carinho, né? Lógico, ela sempre esteve comigo. Assim, aí ela baixou um pouco a guarda. Eu pedi para a gente ter algum animal em casa já há alguns anos. E aí mas era o Mr. Vieira falando, né? Aí veio. Tem todo mas o engraçado, o argumento de poder. Vai ajudar os Jarbas. Aí veio, né? Era o ex-Freud, eu não conseguia chamar o gato. É Titã, né? Então, desde 23 de dezembro. Ah, era o Freud? Era o Freud que está comigo até hoje, o gatão peludão. Opa! Também é Freud. Agora em dezembro, ele chegou mais ou menos com 7 de dezembro do ano passado, ele já está com 13. Mas ele está bem, ele pula, tá bem, que bom. Quem muitas vezes fica, agora eu estou mais organizado, ele vem, fica perto. Quando eu estou escrevendo, quando você está escrevendo, ele gruda lá. E era esse também que ficava em cima da minha coxa, tal, dormindo, pesadão, que ele é grandão. Aí você fica preso lá, né? Interessante. Muito bom. Como é que eu faço para abrir lá? Anísio da Silveira. Essa é famosa, né? Ela tem até um livro, Gatos, Emoção de Lidar. Eu comprei esse livro tem anos, já pensando que um dia eu ia escrever sobre isso. Então tem vários, tem até a foto dela aqui, eu acho que é essa que eu pus lá, né? Ela fazendo carinho na gatinha. Tem várias, tem uma que tem na mesa também, mas essa eu devia ter escaneado, mas não escaneei. Deixa eu ver. E tem ela na mesa de... agora eu não vou achar. Mas é isso, então ela tinha a questão do Museu do Inconsciente, né? Ela colocava inclusive os gatos como terapeutas e tal, então tem todo esse processo. E ela é famosa por ter um monte de gatos. Só para a gente terminar isso, tem esse outro aqui, que ele também era o maior escritor satírico da contracultura e tal, também alguns aí são até questionáveis, tá? Mas eu peguei mais pelo foco do gato. Ele fala... Como se sabe, essa cota eu achei interessante, por isso que eu pus ele. Como saber se alguém é um verdadeiro amigo? Esse amigo irá cuidar do seu gato quando você se for. Essa é boa, né? Já tive casos também, meu gato está doente, eu vi uma grande amiga visitava meu gato no veterinário que estava internado, hein? Ah, tá. Como saber se alguém é um verdadeiro amigo? Esse amigo irá cuidar do seu gato quando você se for. Então, eu achei bem interessante, né? Fala. É que você só vai ter o tira-temer post-mortem. Pois é, não, mas a gente vai ver. Não, mas a gente pode ver. Você vai reconhecer. Não, mas tem outras situações. Às vezes o gato está doente, você tem que viajar, e aí você tem amigos que vão lá e dão conta. Já tive isso, eu posso falar. Isso. Posso falar de cadeira. E eu consegui, na última hora, a Cida Nicolau me mandou, já estava anunciando já aqui o processo. Eu tinha procurado na internet, não achei nada. E aí a Cida me manda, eu falei, atualiza os slides que tem uma quente agora. Essa do professor Valda, não sei que gato é esse, qual deles é o nome. Porque não é a Cristo, a Cristo era famosa. A Cristo é do lado de cá, é a Cristo, a branquinha, né? Esse outro eu não sei. Olha, você pode saber. Esse grandão aí tá me lembrando alguém. Será que é o seu? O Freud? Se você teve um gato grandão, Ó, tá vendo? Então, aí, ó. Vou te mandar essa foto. Eu chamo Titã, né? É o Titã, é o ex-Freud. Interessante, né? Então, ele dispensa apresentações, todo mundo sabe, né? Que ele também trabalhava
Depois que ele mudou para Foz, ele começou a trabalhar com seus gatos na escrivaninha também. Então tá. Então era isso que a gente... Como é que eu faço agora para fechar? Só ele fecha lá. Tá. Então, para a gente pensar, né, que é interessante. Deixa eu ver se tem aqui outro dado para a gente trazer. Aí eu acho que agora a gente pode ir falando um pouquinho dessas correlações, né, que Professora, eu encontrei. Sim, pode falar. Como que é o nome dos seus gatos e por quê? Ah, olha só, o Merlin era o Merlin. Ele tinha uma barba branca, assim, né? É porque ele tinha uma mancha assim branca aqui na... E ele era mente parapsíquica, eu chamei de Merlin. O outro é a Nina, mas é porque, na verdade, é porque eu ia chamar, eu queria um outro nome, mas não colou. E ela, como ela veio desse tamanhozinho, que era siamesa, ela chegou da rua, então eu comecei a chamar ela de pequenininha, 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 e ela vinha. Chamava Nininha, pequenininha, ela vinha. Então eu falei, bem, para ficar Nininha, aí eu pus Nina para ficar, só para oficializar o Nininha, né? E depois é o Romeu, que não é... Aí são os gatos que vieram do professor Valdo para mim, que era o Romeu e a Julieta. Eles que deram o nome, você tem que perguntar para eles. Mas o Romeu continuou Romeu e a Julieta não colou, aí ela virou a pretinha, é a preta. Então é isso. Nada assim especial, tá? Agora, antes de continuar aqui, eu queria bater umas palmadas para minha xará, que é aniversário dela. Vamos lá? Tá bom. Mais alguma pergunta? Então, vamos falar aqui, ó. Eu vou fazer uma lista aqui. Eu fiz uma lista, a gente vai comentando, tá? Eu vou falando, vocês vão comentando. Lembrando, isso aqui, se vocês têm alguma experiência assim, se tem diferente, então vamos conversar, tá? Então, a primeira lista que eu fiz é 11 características atribuídas aos gatos passíveis de torná-lo uma companhia ideal no processo de criação, tá? Como eu falei, isso aqui vai ser publicado depois em um verbete. Vai ficar mais fácil vocês terem isso. Adaptabilidade. Isso, o que eu fiz então? Como é que eu fui construindo essa lista? Eu peguei nos livros, são vários, eu tenho mais, mas foi alguns que eu selecionei. Peguei algumas características que são atribuídas à questão do gato, tá? E vi que isso... Aí qual foi o meu trabalho? Então, o que é essa característica? Quais dessas características poderiam ajudar no trabalho do escritor, tá? Então, essa primeira lista vai dizer isso. Então, primeiro, adaptabilidade. Sempre falam que o gato ele é fácil de adaptar. Isso eu vejo. Meus gatos têm uma casa de férias, que é a casa da Maria Helena. Então, quando eu vou para Portugal e eu fico lá um mês, aí eles vão para lá. E eles já sabem, uma coisa impressionante, não tem mais estresse. Então, eles já sabem lá onde fica areia, já tem os lugares que eles já optam. É a casa de férias, no veraneio. Eles vão querer no inverno, mas é veraneio para eles. E a preta, ela acha que é a dona de lá, mas tudo bem. É porque quando a primeira vez que foi, todos ficaram com medo e ela falou, é minha oportunidade. Aí ela tomou conta da casa. Então lá ela é a líder, se é que tem líder, né? Então, eles ajustam-se para acompanhar a rotina do autor e manter-se sentado por horas, rendido a leitura, reflexão e redação. É porque o autor ele fica, né? São muitas horas sentado e olhando para uma tela. E o gato se adapta perfeitamente a essa rotina, fica lá de boa. Até gosta, né? Parece gostar. Afetividade. Você vê que a questão da afetividade é muito interessante nessas fotos, né? Você vê que a grande maioria ali mostrava um carinho, um processo. Então, ó, requisitam pausas para trocas de afeto, carinho e atenção, comunicadas pelo caminhar repetido pelo teclado, produzindo aquela sucessão de letras repetidas, né? Roçar a cabeça na tela, naquela tela eles ficam roçando a cabeça, e deitar, ou então deita, né, sobre o teclado, a folha do livro que você está lendo. Então ele faz tipo assim, pausa, agora é a hora de ter atenção. Então eles requisitam um pouco, mas quando requisitam eles deixam claro que eles querem fazer isso. A questão do asseio. O próprio hábito do gato é limpo, né? Ele faz a sua limpeza. Então, isso favorece, porque mas não ficar andando, se estivesse todo sujo, ficar andando em cima lá dos seus papéis e livro. Então, isso também poderia favorecer esse processo. Autonomia. Fazem companhia sem exigir demasiada atenção. Apesar disso, por exemplo, alguns outros animais, por exemplo, o cachorro, como eu falei, não tem um cachorro, não dá para falar, mas pelo que dizem, você tem que sair para passear, levar para ir no banheiro, né, para fazer as necessidades dele.
O gato, nesse ponto, não. Ele está lá, ele resolve a vida dele e ele não exige tanto. Eles são muito autônomos também. Eles ficam entre eles lá, então, na hora que eles estão afim, eles vêm. Então, isso poderia favorecer esse processo do autor também. Discrição. Interfere o mínimo possível na concentração, por serem silenciosos. E emitem sons apenas com finalidade bem definida. Eles não ficam latindo, né? Eles não miam. Eles miam, então eu já sei, se eu estou dormindo, eles começam a miar. Já falei com o Mário, a gente tem que ir, é alguma coisa. Ou a gente esqueceu, a comida está baixa, eles querem uma fresquinha, ou a água entrou um bicho. Então, se eu estou deitada e eles começam a miar, eu vou ver, porque tem alguma coisa. Não é? Eles estão chamando, eles chamam, arranham e chamam. Então, às vezes é comida, porque eles estão no finzinho da comida, eles querem uma cheirosinha, né? Mas não importa. Eles estão lá, mas tem uma requisição que eu que comi bola tinha que ter posto antes de deitar. Não carece nenhuma sinalética avançada. Fica um tal grau de explicitude. É explícito. Eles mostram. Tem uma dessas cotas que fala, né, que o gato ensina a gente que a gente pode pedir o que quer. Eu não sei quem que é o autor que falou isso. É interessante isso, né? Porque eles realmente o que eles querem, eles pedem. Então, tem autores que falam que ele é a questão da autoestima, né? Ele tem uma autoestima alta, né? Uma alta autoestima. Mas aí isso já começa a ser inferências, né? Inferências, interpretações do processo. A descrição, isso uma das coisas que a gente fala de parapsiquismo, que eu posso relatar, mas às vezes eu estudava para fazer o livro, estudei muito de madrugada, né? E às vezes ficava aquele silêncio e surgia, às vezes, uma consciência para ser atendida. Então teve uma vez que foi muito acachapante, que veio aquelas sinaléticas assim, né, de bem pesadas. Eu olho, não tinha um gato, saíram todos, eles se mandaram. Então, bateram em retirada, só que eu não vi, você não vê eles saírem, eles são tão discretos que eu só vi na hora que veio aquele processo assim, falei, opa, vou trabalhar a energia e fui olhar, quer dizer, nenhum. Então, eles percebem de alguma forma, também eles se protegem, falam que eles têm a questão de profilaxia, não quer saber, ó, me mandei, fui, né? Então, essa foi bem gritante esse processo, né? Agora, eles chegam e às vezes saem e a gente não nota. Se a gente está concentrado, o mesmo comigo, né? Estou concentrado trabalhando, eles saem, eles voltam. É uma descrição assim impressionante. Isso também favorece bastante, né? Eles interferem o mínimo. A graciosidade, né? Eles têm essa questão de grato. O Leonardo da Vinci falava que a coisa mais que um gatinho pequeno é uma obra-prima, né? Então é muito fofinho, né? Então eles entretêm e arrancam sorrisos quando menos se espera, por atos inesperados, posturas inusitadas, às vezes, né, feia, aquele negócio da cabeça toda virada, e às vezes meiguices imprevisíveis, né? O gato vem e faz uma coisinha assim, então isso dá uma quebra também, às vezes naquela rotina mais pesada, né? Ficar ali refletindo, de repente vem um negócio quebra, dá um relax, né? Vem uma piada, alguma coisa. Alguns autores também falam da questão ergonômica, aquela mesmo que fica no colo, né? Ele é fácil de ficar no colo, porque ele é todo, a própria anatomia do gato, ele é feito para entrar em buracos pequenos, então ele é todo maleável. Então ele no colo ele se ajeita. Na mesa eles conseguem aqueles espaços mínimos aqui, eles conseguem se ajeitar, mas às vezes o monitor, isso aqui eles dão um jeito e se enfiam ali, cheio de livro, né? E eles conseguem se ajeitar. Eu não vou me recordar. O professor Valdo, uma vez, eu acho que trouxe a imagem, assim, a imagem assim, mais, você falou da meiguice, eu lembrei do Valdo falando, não lembro se ele trouxe, colocou na tela, o filhote de gato recém-nascido. Não sei se tinha mais alguém presente. Vocês lembram? Aí ele falou o seguinte, gente, existe coisa mais sedutora, mais assim, ele falando de como nós vendo a carinha, o filhotinho de gato, ele falou, o que vocês imaginam que é mais sedutor, mais meigo, mais atraente, tal. Aí ele citou o filhotinho de gato, tal. Não sei, tinha alguém nessa vez, nessa tertúlia, não sei se vocês lembram isso. E aí ele passou uma foto com gatinho novo, assim, miudinho, assim, aquela coisa, aquela bolota lá de pelo e só para falar da meiguice, ele está seguindo o Leonardo da Vinci, né, que falou o menor felino é uma obra de arte. Mas é interessante, eu não me lembro não, porque eu só lembro quando o professor Valdo trouxe coisa na tertúlia, até ele vai ter uma apresentação no Brasil, é aquele Fechner, aquele do sapateado, que foi no verbete com Simpodálica, você lembra?
E ele vai fazer show no Brasil. Agora eu até pedi, eu falei, Mário, vamos ver isso aí. Se ele estiver por perto, tem que olhar, não sei se é Rio ou São Paulo. Até depois esqueci, estou lembrando agora, que eu ia olhar na internet, que é aquele do pé, né? Que ele faz. É impressionante. São Paulo, está já, né? Então já fui, perdi. Mas tudo bem. Com Simpodálica, eu lembro disso, nesse outro não, dos gatos não. Agora, o que a Cora Ronay falou numa entrevista, até na Fátima Bernardes, que é interessante, que ainda há muito preconceito contra gato, né? Eu acho que também é importante a gente falar isso. São ranços lá da Idade Média, ainda persistem, né? Então ainda há muita maldade com gato. Então é importante a gente colocar. Tanto é que na frase enfática do verbete que eu vou construir, a gente coloca isso, né? Constatação das produções intelectuais relacionadas à interação grafofilia e gatofilia ensina sobre a mutualidade assistencial possível entre humanos e subhumanos. Então dá para ter uma mutualidade assistencial. Eles também ajudam o autor, dão uma força para o autor naquele momento. É um parceiro, né? Então, e aí tentar desmistificar essa questão do gato. E o que a Cora Ronay fala é que essas postinhas fofas de gato que tem direto na internet, no YouTube e tal, isso poderia estar ajudando até a melhorar esse preconceito, né? Tem muitas pessoas que têm ainda. O título ainda é um absurdo, né? Enrolei um pouco, mas vou terminar. O primeiro verbete, lembra que você falou guardando. o apreço pela palavra? App. Veio agora o app, o aplicativo. Agora, já tem o segundo, você já está terminando ele, já tem que vir a ideia do segundo agora. Você falando da frase enfática, grafofilia, gatofilia, o meu apreço pela palavra, nossa, como a Adriana foi feliz. Que no bom. Grafofilia, gatofilia, na frase enfática está ótimo. Legal. A questão da ergonomia, a gente já falou, né? O corpo maleável, o porte pequeno favorece. A questão estética, né, do gato que você está falando, né? Permite a admiração da beleza do modo como saltam com graça e leveza, equilibram, se posicionam-se elegantemente. Então isso também, porque o autor ele tem essa preocupação com a estética, mas não a estética do confort, né? A palavra tem uma estética, a escrita tem uma estética. Então, o gato, ele também tem essa questão da estética, né? Então, isso poderia ser uma relação tentar entender essa filia, né, por gato de escritores. Relaxamento. Os gatos, eles contagiam pela maneira relaxada que adormecem placidamente sobre livros, espreguiçam-se. Então, só de olhar para isso, você já relaxa. Então, isso também poderia ser um processo que ajudaria os leitores, né, que ficam muitas horas. Acessibilidade energética, eu já coloquei, né? Eles sinalizam modificações no campo energético, eles reagem, pelo menos alguns mais que outros, né? Tem gatos, assim como humanos, tem mais parapsíquicos que outros. Eu vejo que gatos também tem gatos mais parapsíquicos que outros. Então, muitos eles começam a reagir quando o campo é instalado, quando fecha o campo, na hora que entra alguma consciex assistida ou uma consim. E aí tem uma autora, peraí, eu coloquei aqui. Tem uma cota interessante. Onde eu coloquei? Peraí. Que é interessante, eu vou achar, peraí. Não. Foi a autora, não. Foi o autor. Esse autor é um escritor britânico que tem esse livro Tigre em Casa. Então ele vai falar da relação dos gatos com o ocultismo, negócio de parapsiquismo, né? Então, às vezes nos silenciamos mortos na noite, estando sozinho com o engato. Tenho observado seus olhos se dilatam de imediato, as orelhas vão para trás e as costas se arqueiam antes de uma inesperada e inexplicável salto, depois da qual o gato volta a colocar-se cômodo e repousar sobre a pilha de roupa como se nada tivesse passado. O que ocorreu? O que despertou esse ataque de extravagância? Algum ruído inaudível para os humanos? Um odor desagradável? Alguma reminiscência das terríveis noites medievais que acompanhava a bruxa em suas viagens no Cabo de Vassoura? E tem a literatura. Mas o que é interessante é que ele percebia que o gato às vezes dava um ataque. Então, aí pode ser um cheiro, pode ser um barulho inaudível? Pode ser um cheiro? Pode, mas também pode ser a questão parapsíquica, né? Como no meu caso eu tinha certeza que era. E tem uma outra fala. Que ela falava exatamente isso também, a autora, do processo dos gatos, que que dava medo, né, na hora que ela via que o gato ficava olhando para um local que ela não via, que
que ela não enxergava e ficava encarando, e que isso causava uma aflição. Eu não achei exatamente aqui agora, mas depois eu encontro, tá? Isso, o título eu não vou falar porque o pessoal está ainda para aprovar, exatamente. Então, tá? Mas vai ser alguma coisa, mas vai ser. O título vai sair, tá? Pode ajustar o título, mas o verbete está pronto, tá? Relaxamento, sensibilidade energética. Essa questão do parapsiquismo do gato tem alguns relatos também. A questão na China, os chineses da antiguidade costumavam confiar neles para predizer desastres naturais. Então, outra coisa, né? Então, os gatos eles ficavam em terremotos. Então, eles consideram que eles têm facilidade para perceber campo magnético. Então, até que ponto o campo energético também, né? Faz uma analogia. Terremotos também, eles começam a ficar agitados antes, começam a ficar esbaforidos. Então, tem algumas percepções aqui que eles colocam também, tá? E o subcérebro a gente já colocou, né? Eles ensinam sobre esses aspectos subcerebrais, como a gente já tinha colocado. Então, alguns fatos, então, que a gente pode fazer essa correlação do gato, do autor escolher o gato. Agora, coisas que agora o autor e o gato teriam em comum. E aí é para a gente debater também, ver se vocês concordam ou não. Primeiro, autoconfiança. É atribuído ao gato que o gato é autoconfiante, né? Ele vai na boa. O autor, ele não é autoconfiante? Não, ele consegue publicar alguma coisa? Então, e outra coisa, eles não corrompem o seu estilo e sua natureza. Então, o gato, o que geralmente se coloca, é que ele mantém essas características lá desde do felino. Quer dizer, ele não se corrompeu, ele mantém esses instintos mesmo do gato doméstico, né? Então ele não se corrompeu a sua natureza, tanto é que você vê aquela natureza de bicho ali. Até alguns falam, é como se você olhasse da janela, ter um gato é você olhar na janela a natureza selvagem, né? Agora que você falou, o autor ele é autoconfiante na hora, eu lembrei particularmente no contexto da conscienciologia, autoconfiante no sentido de ser um pesquisador independente. Você tem que ter independência. Por exemplo, é elogio, né? Às vezes você fica meio sem graça, mas é para você. Por exemplo, o tema agora, hoje, trazido nessa tertúlia matinal, né, de domingo, eu falei, poxa, que legal, e que ousadia da Adriana. Ousadia, assim, ousadia. a sua autoconfiança. O autor tem que ter ousadia. E independência. Pegar temas meio... Mas isso que vai fazer a diferença, né? Então, óbvio, tem aquele, a gente está falando, tem autores, são autores... Escreve aí qualquer coisa. É diferente. O que a gente está falando você vê aqueles exemplos que a gente deu, autores realmente que fizeram diferença, né? Autossuficiência. Não querem agradar ou ter aprovação a qualquer custo. Quem tem gato sabe disso, né? Você chama, ele vem contar com vontade, né? Ele não fica tentando agradar. Às vezes chega uma visita em casa, eles se mandam, não querem saber, né? Se assustam. Para outras pessoas eles saem, e aí? O que eles fazem? Eles fazem uma leitura lá, qual é? Né? Então, eles não ficam querendo agradar todo mundo. E a gente pode, o autor é a mesma coisa. Se ele quiser agradar, ele não vai ser inovador. E aí até coloco a frase, né? Há livros reconhecidos apenas pelas gerações futuras. Portanto, o autor precisa confiar nos próprios escritos para ousar fazer diferente. A gente vê o caso, o próprio Freud. Ele acabou conseguindo ter algum renome, já que a gente falou do Freud. Mas logo no início tem aquele filme Freud Além da Alma. Ele foi execrado no início. Era execrado as coisas dele. Depois ele mudou, na mesma vida ele conseguiu mudar isso. Mas quantos outros autores que ninguém deu a mínima, muitos morreram na pobreza, morreram mal. Depois os livros viraram assim famosos. Então tem que ter essa autossuficiência. Até que ponto é isso que pode atrair ou juntar autores e gatos? Sem isso, um autor não vai fazer nada. Aí você me respondeu aquela pergunta da observação da criação do gato e do cão, né? Então, até pelas características do gato, você, não vou dizer que a consciência que os cria, né, seria mais elevado ou não, mas pelo contato, se há mais possibilidade de observação de
mais evolução, digamos não assim. Diria, não porque diria. O caso, quando você colocou o cão abana o rabo para qualquer um. Mas é o estilo, olha só, são estilos. Por que eu quero dizer isso? Próprio nesses autores que eu trouxe, tem autores ali que se suicidaram. Tem autores ali que os livros eram complicados. Eu não entrei nesse mérito, eu quis trazer o processo neutro. Mas a escrita, independente da qualidade, o que eu estou falando é o seguinte, são autores que dedicaram muitas horas da vida a escrever, entende? Independente do resultado. E de alguma forma entraram para a história. Então, fazer essa inferência, eu acho, é neutro. O caso é ter neutro. Você ter é neutro. Agora, o que é o foco nosso aqui é a relação em que um gato pode ajudar na escrita. E eu convido quem cria cachorro, quem gosta de cachorro, faça essa pesquisa, né, e veja as correlações. Entende? Eu não tenho essa experiência. O único cachorro que eu tive, eu era criança e ficava do lado de fora de casa. Então, não é a mesma relação. Tem esse tipo de relação mais intensa quando você tem um animal dentro da sua casa. Eu, por exemplo, entende? Agora estão caindo então, não dá para fazer. Eu tenho colegas nossos, inclusive na CCCI, que eu sei que escrevem com o cachorro junto. Como tem outros autores que façam. Então, é interessante ver, qual é a característica do cachorro na escrita. Eu não tenho essa experiência. É interessante que alguém, às vezes, entre nessa e escreva, entende? Veja essa relação. Então, eu acho que a gente não pode ser tão radical. A vida não é tão assim, branco e preto. As coisas têm nuances. Então, a gente está vendo um aspecto. Eu estou vendo aqui o aspecto da minha experiência com gato e outros autores que tiveram com gato. É interessante fazer outras. E, como eu falei, dá uma olhada na PubMed. Já tem várias pesquisas relacionadas a isso. E algumas até chegam à conclusão que é indiferente ser dono de gato ou dono de cachorro, as pessoas são parecidas. Já outros vão dizer que tem aquelas diferenças. Então, isso aí, olha, pesquisa é tudo ano base, tem que ver a época que é. Mais sério é ver a experiência. Eu não estou dizendo que seria assim, você está afirmando nem nada disso, mas são pontos para observação, para pesquisa. Mas eu quero clarear isso para a gente não entrar. Eu acho assim, o convívio... Nada de afirmação. Tanto é que quando eu vou escrever o verbete gatofilia, esse está aprovado, o gatofilia. Tá, Adriane? O gatofilia está aprovado, então esse também vai escrever. Uma das características que eu coloco da gatofilia, ela é neutra também. Porque tem aquela pessoa que ela só vai querer conviver ou com cachorro ou com gato e não quer conviver com gente. Isso aí é patológico. A gente vê, tem um verbete até que o professor Valdo fala das evoluções, ele fala prioritário o bicho, a planta. Para assistir é prioritário, o homem é o bicho, vai fazendo essa correlação. Então, tudo isso tem um aspecto, tanto é que esses autores têm os aspectos negativos. Ele falou que ele não queria conversar com ninguém, dizem que ele não estava isolado. A gente pode pode até ter os atenuantes que a gente colocou, às vezes tinha a ver com o trabalho e tal. Então, o processo é neutro. Eu fiz questão de fazer isso de caso pensado, né? Copiando o nosso amigo, né? De caso pensado. Para poder mostrar que é neutro o processo. Mas o importante é, se tem, o que isso tem de diferente? O que isso pode ajudar um ao outro? O que um autor, que às vezes tem filia para um gato e o gato, podem os dois se ajudarem? Porque tem eu acabei não falando das cotas do professor Valdo, né? Eu citei o professor Valdo e não falei. Então, eu vou falar deles antes da gente continuar. Olha só. Até a curiosidade natural do gato no holopensene do pesquisador pode contribuir para expandir a capacidade pesquisística da consciência. É importante pensar. Então, aí tem a ver que eu vou falar da curiosidade do gato, que o pesquisador também é curioso. Então, baseado nisso, eu coloquei. E ele fala, o gato, no âmbito da evolução dos princípios conscienciais, é um dos seres humanos ou pré-humanos mais articulados para a autorreflexão. E realmente, ele fica lá, se ele está refletindo, não sei, mas que ele está paradão, tá. E aí tem outra que ele coloca assim, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse aqui é do DAC, tá? A beleza é a corporificação da verdade relativa de ponta por meio da autopesquisologia. Na evolução do princípio consciencial, o primeiro indício do talento para a pesquisa das verpons do cosmos surgiu com a curiosidade dos gatos. Então, tem algumas aqui que a gente selecionou para a gente pensar. E tem uma que ele fala de cachorro. Já que você quer saber de cachorro, tem uma aqui. O gato é o primeiro filósofo. Não existe cachorro filósofo.
Quem estuda os pets, estuda a gente e vice-versa. De novo, aquilo que ele foi tentando entender, aquela fala dele, né? Em tese, aí ele fala, em tese, o gato é o animal mais evoluído em relação ao cão. Mas até ele falou, em tese. Em tese. Então, como é que a gente pode afirmar? Em tese. Mas aí, trazer isso do gato e do cachorro para a pessoa que gosta de gato ou cachorro, uma das coisas assim mais comuns que ele até coloca que por exemplo, quem gosta de gato não pode ter vontade de dominar os outros. Então não quer dizer que todo mundo que tem cachorro quer dominar, certo? Mas o gato, esquece. Se você quiser dominar, esquece. Você não vai dominar o gato. O gato, ele cria a rotina dele e você entra na rotina dele. A minha gata agora, a Preta, ela entrou na rotina que ela tem que entrar no meu quarto antes de eu dormir e ficar lá um pouquinho. Ela criou essa rotina. Aí o que acontece? Ela olha com aquela cara assim, você não consegue dar não, aí ela entra, fica lá um pouquinho e ela vai embora. Entende? Ela criou essa rotina, que era a rotina do Merlin. Só que o Merlin ia eventualmente. Ele de vez em quando, eu até falava assim, como ele era doentinho, acho que quando ele não estava bem, ele forçava a barra. Aí deixava, ele ficava comigo lá com o Mário um tempo. A gente começava a dormir, daqui a pouco ele mesmo pedia, ele miava, pedia para sair, a gente levava ele embora. Agora a Preta, ela entra e ela quer ficar lá. E aí não dá, você olha para aquela carinha, não dá para fechar a porta na casa do gato, né? Porque ela faz aquela cara assim, né? O gatinho do Sherrick, né? Aquela cara assim. Aí você fala, entra. Então ela criou uma rotina e a gente acaba se adaptando à rotina do gato. Mas aí entra a questão afetiva, que eu acho que é interessante, né? A gente vai aprendendo que nas relações é concessão e exigência. Tem coisa que eu não deixo a gata fazer. Isso aqui eu não vou fazer concessão. Mas outras coisas, por que não pode fazer uma concessão? Então, mas toda relação não é isso? E o gato é meio isso, ele faz isso, né? Ele vai te ensinando, ele tem as exigências deles. E a gente vai negociando, né? Sim. Olha só. Eu estava aqui pensando na questão daquele item anterior que você colocou, que é o gato ele não se corrompe. Não se corrompe. A natureza, segundo ele fala. Que ele mantém a natureza dele, mesmo sendo selvagem. Selvagem, sim, tudo bem. Mas eu estava pensando, assim, em termos de um estudo, eu não sei se tem um estudo, não fiz estudo sobre gatos, né? Tá. De perceber assim o comportamento dos diferentes gatos. Você tem uma porção lá e cada um tem um comportamento. Isso. Então, dentro desse comportamento de cada um deles, como é que existe, dá para se perceber? Eu já tive gato, mas eu tive uma gata sozinha e depois eu tive mais uma gata sozinha. Então, os comportamentos eu não consegui assim entender melhor os comportamentos dele e se existe nesse processo dos gatos assim uma cadeia, um nível evolutivo, digamos. Pela lógica deve ter. Pela lógica, né? Porque nessa questão de que ele não se corrompe, eu fiquei observando os gatinhos lá da minha vizinha. Que tinha duas, uma era totalmente selvagem, ela caçava, mas nem por isso a outra que estava com ela ia caçar. Entende? Caçava assim, porque tu vê ela querendo caçar a borboleta, a libélula, aquela coisa toda, né? Então, eu não sei se você viu alguma coisa nesse sentido, assim, dessa evolução, desse comportamento da questão dos gatos. Eu não imprimi, mas tem pesquisa recente que eles estão buscando entender a personalidade do gato, mas a partir da leitura do dono, né? Porque não tem outra forma. Então aqui o que eu trouxe os artigos é a influência da personalidade do dono na satisfação do gato. Então eles estão tentando pesquisar isso, mas tem uns que eu não imprimi, porque eu não imprimi todos, que está buscando entender, mas é uma coisa que está tentando entender ainda, a questão de mudança de personalidade, que é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Você vê personalidade em bicho, né? Então eles estão e são artigos lá da questão da medicina veterinária e tal. Mas o que eu vejo mais sério, assim, agora vamos pensar em conscienciologia, né? Então, se a gente está falando em evolução, vai ter diferenças dentre os gatos, entende? Agora, eu vejo na minha experiência, como eu falei, o Merlin era o mais parapsíquico dos que eu tive até hoje. Ele tinha uma sensibilidade energética e ele tinha diferente desses outros. A que tem menos, pela minha percepção, é a siamesa.
Não sei se é porque ela também aí entra, a própria agitação dela, ela é traumatizada, ela veio da rua, ela tem uma série de trauminhas, até hoje, se eu faço um movimento brusco, ela assusta. Então ela traz ainda você vê, olha só como é que tem memória, ela está em casa há 6 anos, ela veio desse tamanhozinho, mas qualquer movimento brusco, assim, inesperado, ela ainda, olha só como é que ficou. Então, talvez até por isso ela tem uma atenção mais saltuária, tenha dificuldade, mas também não sei dizer, não sou especialista. Então, a gente pode pensar nisso. As diferenças de temperamento, deve ter. Tem aqueles gatos, a gente viu aqui 2 exemplos, né? De gatos extremamente assistenciais. Agora, só se ver, tem uma série de televisão, que é Meu Gato Endiabrado, é bom você ver, eu acho que meus gatos são santos quando eu vejo aquilo ali. Porque geralmente uns casos, assim, terríveis. Eu falo, não, meus são umas gracinhas. Porque você vê umas situações aí, mas ele mostra, né, como é que a coisa é comportamental, ele tem todo uma técnica lá para melhorar a situação do gato. Adriana, entende? Pela sua exposição dos últimos minutos, aí eu fiquei evocando o Mário, né, o maridão seu, e o professor Valdo, que o Valdo e os gatos, os 3. O professor Valdo disse, como é que é, Mário? A consciência é poliédrica. Lembra que ele sempre puxava o Mário? Então, quer dizer, aí, poliédrica. Então, tudo... Agora, quando vocês estavam falando, eu falei assim, a gataria é poliédrica, tá ali. Também, e até para afirmar assim, até o professor Valdo fala em tese, que o gato veio depois do cachorro, não dá para saber, eu acho que só quando a gente for serenal, talvez tenha uma noção melhor dessa caminhada evolutiva, entende? Então, pois é, aí tem o macaco ainda, né? Sei lá, não sei, 99% da genética é igual, não é isso? Então, Adriana, só para relatar um pouquinho da nossa experiência, a gente tem 2 gatinhos e uma cachorrinha. E convivem numa boa, né? Muito. Tem pesquisa lá que eu te falei de donos que tem gato e cachorro ao mesmo tempo. E em alguns momentos ela tenta mandar neles, né? E aí ela dá um escorredão neles. E quando chega a visita lá em casa, eles trocam de comportamento. Os gatos ficam com comportamento de cachorro e ela fica com comportamento de gato. Então, muda. E quando tem hóspedes que dormem lá, os gatos, principalmente ele assume, ele que faz, ele que se serona, ele que vai, ele busca, ele leva para o quarto, ele vai para o quarto, ele fica... Aí os hóspedes, meus amigos, me mandam fotos, olha o que esse gato fez. Não, é possível que esse gato... E ele faz tudo que ele não faz com a gente. Sabe? Entendi, ele só faz com estranhos. E eu estou colecionando as fotos das pessoas que me mandam, que são pessoas amigas que ficam lá em casa, sempre com fotos diferentes do gato, né? Que ele faz de propósito, né? Para mostrar o que eu faço quando sai. Mas você vê o temperamento, né? Quer dizer, já os meus não, eles já são mais medrosos. O primeiro dia que a gente estranha, eles já fecham. Agora tem o seu gato, eu tive na sua casa, eu vi, né? Ele é facilidade, já está ali em casa, super receptivo. Mas até o bichinho vai ter os temperamentos diferenciados. Né? Interessante. Pode falar? Depois eu passo a Eliana. Não, Eliana, primeiro. Nessa questão do parapsiquismo, né? O que eu observo? Eu tenho 4 gatos e um está em lar temporário. Os 4 meus fixos. Eles foram chegando, todos eu encontrei, enfim, resgatei bebês na rua e todos foram sendo acolhidos pelo primeiro, segundo, terceiro, enfim. Agora, o primeiro que chegou, o Galileu, eu percebo que ele é alfa. Ele, assim, ele coordena o resto da turma. Né? E ele, assim, seria o meu gato mais sério, mais filósofo, eu chamo de gato filósofo, o Fernando também. E ele é o que fica mais junto comigo escrevendo. E assim, não acredito em nada, gente. Isso, tá certo. Princípio da descrença. Isso. Né? Teve uma experiência, eu estava escrevendo há muitas horas meu livro, e eu parei, olhei para ele olhou para mim, a gente ficou assim, e aí não era um olho de gato, era um olho de consciência. E me deu a sensação, né, de que ele não estava comigo a primeira vez. E ele tem um biotipo de gato egípcio. Então, uma coisa assim. Então, a minha pergunta é essa. Se você acha que é possível que a gente esteja com o mesmo pré-humano em mais de uma vida. O Valdo falou isso uma vez. O Valdo falou, né? Eu acho que... Então, eu acho que esse gato não é a primeira vez que está comigo. Eu vou pensar pela própria questão do Valdo, né? Ele teve esse reencontro, né, do gato dele, que era o Thales, um gato que é da época que ele fazia gárgora. E agora eu tenho um sinônimos parapsíquico com gato interessante, assim. Eu tive uma pré-cognição com esse meu gato Merlin. E eu nem iria comprá-lo, porque eu falei assim, eu decidi que eu vou ter gato, lá em 2008 eu vou ter gato.
Aí me indicaram o gatil lá, que era que eles compravam sempre os gatos. Eu falei, tá, eu vou ver minha gata, e eu queria gata, minha gata vai chegar lá, minha gata vai chegar lá. E eu ficava olhando os filhotinhos que apareciam. Até que uma hora que eu bati o olho, falei, é essa. É essa gata. Aí falei com o Mário, na hora que o Mário olhou, o Mário ainda estava meio assim, não sei se eu quero, papapá. Na hora que ele olhou a gata, ele falou assim, traz. Eu falei, beleza, é ela. Mas o interessante foi o seguinte, eu tinha tido um sonho, que não foi um sonho, provavelmente foi uma projeção, um tempo antes, que eu estava segurando um gato grande. E eu lembro que eu pensava assim, peraí, mas eu quero uma gata, o que eu estou fazendo com um gato grande? Passou. Na hora que eu liguei lá, eu escolhi a gata, liguei para lá, falei assim, olha, eu queria uma gata assim que fosse carinhosa, fosse bem... Ele, olha, ela é mais agitadinha, mas eu tenho um gato aqui muito carinhoso, mas tem um problema, ele é muito grande. Eu falei, traz. Então, e era realmente o gato que foi mais ligado a mim. Até mais, a gata durou pouco, eles vieram com problema de saúde, então a gatinha morreu em 4 anos e ele acabou morrendo com 9. Mas tinha o mesmo problema. Mas o que é interessante é que ele era o mais... mas eu acho que aí tem uma hierarquia, que ele era o primeiro que chegou, depois que ela morreu a gata, chegaram os outros. Então ele tinha uma ascendência nos outros, porque os outros vieram depois. Agora, quando ele saiu, não tem ascendência não. Os 3 estão ali, eles distribuíram o espaço. Então, na minha escrivaninha uma tomou conta, no meu quarto a pretinha tomou conta, então aí cada um eles dividiram o poder, está mais horizontal. Entendeu? Porque agora estão todos no mesmo barco. Então é interessante observar. Agora, é possível, sim. Possível. Aí eu não tenho eu tenho algumas desconfianças, mas assim, não tenho assim, certeza. Tem algumas desconfianças eu tenho. Adriana, e você estudou aí alguma coisa em relação ao temperamento, a similaridade do temperamento do gato com o dono? Assim? Com o dono não, eu fiz com o autor, né? Foi essa listagem que a gente está fazendo, é a relação da afinidade do temperamento do autor com o do gato. Então, por isso que eu tentei buscar, então foi essa lista aqui, ó, que foi justamente pegando o que teria de afinidade ou de relação, as afinidades mútuas, como eu falei, né? Entre um gato e um autor. O que eles têm em comum? O que poderia ser um exemplo dessa afinidade? Por exemplo, outra coisa que a gente colocou aqui é a curiosidade. Ela tem a pergunta dela. A curiosidade, né? Porque um gato, o gato, ele está sempre curioso. Chega uma coisa nova, ele está mexendo. E um escritor, ele é curioso. Né? Ele tem que ser, senão ele não vai escrever o quê? Sim. Eu queria fazer uma contribuição na questão eu tive muitos cachorros, né? Eu cheguei a ter 12 cachorros, assim, resgatados. Quem sabe você que vai escrever, então, isso aí. Então, e eu resgatei uma cachorra que ela estava prenha e ela deu cria em casa, 9 cachorrinhos. Aí eu fui criando, assim, vermifugando, fazendo todo o tratamento que precisava, né? E depois eu levava numa feira para doação. E tinha um dos cachorros, né? A gente deu o nome dele de Muki, e ele já estava dominando o pequeno bando ali, né? Porque eles têm o líder da matilha, né? Segundo lá o... E aí ele fazia todos os cachorros esperarem ele comer primeiro, para depois eles comerem, né? Então ele ia passando e assim, no dia que eu ia levá-lo para a feira para doação, ele não comeu, ele ficou parado olhando para mim e aí naquele dia ele foi doado. Aí eu me lembrei, né, de como ele ficou me encarando, né? Então eu acho que eles têm, né, alguma percepção, alguma coisa assim. Eu tenho um outro cachorro que é um dos filhotes que acabou ficando comigo, né, o Cosmo. E ele deita na porta do escritório quando eu estou escrevendo, quando eu estou estudando. E ele fica lá, ele vem comigo e fica lá deitado quietinho o tempo todo. Guardião. Então, quem sabe você que vai ser então quem vai começar a escrever. Aí procura, tem mais autores, tá? Que tem cachorro, faz isso que eu fiz com cachorro, né? Determinação. Gato é isso, né? Se eles querem, você fala assim, não passa por aqui, ele vai passar por aqui. Então, é difícil, né? E o autor, ele tem que ter determinação, né? Então, os escritores, eles revisam, eles reescrevem, até conseguir aquela palavra que vai dizer o que ele quer. Então, essa determinação, essa persistência, também os gatos têm, e pode ser isso também que atraia
aos autores, né? Porque o autor tem que ter persistência. Senão... Brincadeiras à parte, veio o mega pensando em trivocabular. Não, é isso. Determinação em contrariedade. Não pode passar por aqui. Você não pode abordar tal tema. Então veio determinação em contrariedade. Uma coisa que até eu já comentei aqui, a questão da rotina, né? O gato, ele faz uma rotina. Ele cria uma rotina para ele. Então tem a hora que ele fica nesse lugar, a hora que ele vai ali. Então ele cria uma rotina bem específica para ele. E o autor, ele também tem, de alguma forma, ele vai criar a rotina dele para escrever, né? Então, e agora é uma rotina dela, é autoestipulada. O gato faz uma rotina autoestipulada. Nesse livro aqui, de livro, ela coloca exatamente. Ele vai de manhã, o gato lá ficava na biblioteca. Primeiro ele ia, ficava lá com as pessoas. Tinha as pessoas certas que ele ia. Depois tinha a hora que abria a biblioteca, aí ele ia para a porta, esperar abrir. Aí ele fazia. Então ele tinha aí ele ficava na caixinha e tal. Então, ele criava uma rotina. Então, os gatos criam uma rotina, né? Foco. O gato sustenta o foco da atenção por longo período. Se você dá um negócio, ele está entretido, ele fica. E fica. E fica. Aí você vai, esconde aquele negócio e vai procurar de novo. Então, fica ali. O autor também, ele tem que ficar muitas horas na concentração, né? A questão que aquele ator falou da honestidade emocional, né? Expressa os sentimentos com sinceridade. Lembra que a gente falou de uma cota daquelas? Que foi do Ernest, se eu não me engano. Então, ele falava isso, que eles têm uma honestidade emocional. E o autor, ele tem que ter, né? Se ele não tiver, o livro vai ficar vazio. Se ele não tiver uma honestidade naquilo que ele escreve, naquilo que ele pruga, mesmo que não seja um livro autobiográfico, mas se não tem uma sinceridade ali, o livro não vai ser ressonância, vai ficar... Então, a gente pode pensar por aí também. Sim? Emprego a expressão, certos textos são inanimados, para dizer que está ausente a consciência do autor, alguma coisa pro forma. E aí não fica, aí fica um livro qualquer. Quem pode falar? No Lexo de Ortopensatas, tem uma parte que podem procurar, que o Valdo fala que na escala hierárquica, eu estou assim porque eu dei uma corrida para vir aqui. Tá bem. É que o gato é superior ao cachorro. Não, é isso que eu li aqui. Eu li. Colocou. Mas ele falou em tese. Em tese. Agora, não, porque é igual o ser humano, né? Tem uns mais, uns menos. Isso. Mas eu queria colocar dois casos assim, gato pitoresco, o seguinte, não sei se você falou, o gato, ele vem para as pessoas, enrola nas pernas, mesmo, hein? de acordo com a psicosfera da pessoa. Tem uns que não chegam nem perto. Já notou isso? Então, a gente começa a identificar mais ou menos. E tem umas coisas assim que eu gosto muito, assim, tipo assim, piada, né? Diz que um gato criou um filhote de onça. Aí ensinava, desde pequenininho, que era meio boba, caçar, coisa e tal. Aí quando chegou no inverno, não tinha mais comida, a onça tinha crescido, aí falou, não tem jeito, vou comer esse gato. Aí quando foi pular o gato pulou fora. Eu falei, ué, esse você não ensinou, aí esse é o pulo do gato. Porque a gente não já ia. Então, a gente tem que ter sempre, né, na manga, né, o pulo do gato, quer dizer, e realmente ele ensina. E o gato também ensina, ele é meigo, mas se ele for pressionado contra o perigo, ele se torna uma fera. Isso é a experiência que eu tenho. Se eu botar um cachorro e ele não vem porque realmente não tem. Então, quer dizer, eu acho dentro da cosmoética tem que ter esse senso de equilíbrio que a gente tem que ter, né? Primeiro está sempre, né, antenado, né? E o pulo do gato aí que você sempre tem na manga aí, né? É isso aí. Introspecção. Isso eu achei bem interessante. Eu vi alguns relatos de autores falando, né? Que o gato e o autor, eles satisfazem ficarem juntos por cada um imerso no seu próprio mundo íntimo, né? Então, o gato fica na dele, o autor fica na dele, mas eles estão juntos e cada um na sua. Então, eu achei essa colocação muito interessante. Quer dizer, e o próprio professor Valdo, né, falou que o gato ele tem a questão de ser mais reflexão, né? Então, eles ficam, então a companhia, os dois ficam ali refletindo. E a gente pensar em campo energético, né? Ele gosta, parece que o gato tem essa feição, não vai poder dizer todos, não dá para dizer todos, né? Mas tem alguns gatos que eles têm essa filia do campo montado mais intelectual, mais de ideias, né? Isolamento, né? Apreciam ficar horas no mesmo lugar, ouvindo o barulho do teclado e sentindo o cheiro de livros. À vontade e confortáveis com a própria companhia. O autor tem que ter isso, senão
E o gato também, ele fica na dele ali, na boa. Quer dizer, por mais que você tenha mais de um gato, e eu gosto de ter mais de um, a Meracildes falou que ela tem um só, né? Eu sempre me indicaram ter mais de um e eu achei legal, tinha, né? Porque eles fazem companhia entre eles. Como eu viajo muito, apesar deles sentirem falta, né? Dá para ver quando ele sente falta quando eu viajo. Tinha o Merlin sempre, toda vez que eu ficava muito tempo fora, a primeira vez que ele me via, ele dava um miado. Ele não era miado alto, mas era aquele miado de indignação. Ele olhava para meus olhos e dava aquele muito engraçado. Os outros eu não tenho. Então, mas eles se ajudam, né? Eles fazem companhia, mesmo ficando sozinho. Então eu acho interessante, sim. Uma vez eu tinha o Orenseb, que é um gato que hoje depois vou relatar rápido, mas eu considero que ele ressomou como uma outra gata. Mas legal. O que ocorre? O professor Valdo até conheceu, e aí devido ao nome, que é do livro Romance de uma Rainha, eu lembro o professor Valdo falando, com esse nome, falou assim, esse gato precisa de muita energia. É um gato bem... Porque é uma consciência que na época egípcia era bem forte, assim, num sentido de nigromante, né? Mago negro. Mas eu considero que ele, vamos dizer, ressomou na gatinha que apareceu lá por vários aspectos, assim, né? No início até eu achava que é possível, mas não tinha muita maior convicção. Aí você deu um nome mais light agora? Agora, mas assim, o Orenseb hoje ele parece que é orientador evolutivo, né, de qualquer maneira. Mas que nome você deu para ela agora? Mona. Ah, melhorou. A outra... Porque palavras têm energia, né? Mas é devido até ao nome de um parador que eu considero On. Então eu coloquei Mona. Começa a anotar, eu acho que assim como nas nossas vidas passadas já é tão difícil a gente identificar, o bichinho também é difícil de identificar. Então começa a anotar e ver. Porque é mais difícil, eu fico pensando, né? Porque é difícil trazer, né? Se o nosso cérebro é tão difícil de uma vida para outra, a gente trazer as informações, imagina com um bichinho, né? Então, mas eu anotaria, vai anotando. Mas vir de volta, assim, eu considero alguns aspectos, né? Porque, por exemplo, tem quantas consciências aí afora, mas por que ele se afiniza com você? Aí sumiu, etc. Aí algumas questões, por exemplo, ele já era muito tranquilo, assim. Até devido a essa proposição aí do Walter em colocar muita energia, eu coloquei muita energia. Com esse nome. Então ele ficou muito... o nome tem estigmas, ele ficou muito tranquilo. Minha avó, por exemplo, era uma pessoa que nem gostava de gato, assim. Uma vez eu levei ela levei ele para o Rio Grande do Sul. Minha avó tinha tido AVC, nem falava, assim, mas ficava com um pouco de aversão. A gato, quando sentiu ele, começou a... Legal. Aí, daqui a pouco, ela pegou, nem falava mais, daqui a pouco eu quero ele. Eu fiquei assim, caramba, né? Agora eu vou dar jeito, né? Daí fui atrás, até por isso, peguei uma outra... E um pouquinho antes, eu tinha conversado com o Valdo pegou e falou também, para a psicologia dos gatos é melhor, e sempre melhor ter dois. Aí ele pegou e falou, ele não se envolveu muito no assunto, né? Pegou e falou, os técnicos normalmente falam, e tem a questão da limpeza dessa região, que eles não conseguem em si mesmo, então se tem mais de um mesmo que eles não interajam tanto, né? Mas eles... Agora, alguns aspectos, assim, só para... Se alguém tá à prova aí, se alguém um dia quiser conhecer, ela é muito tranquila, assim. Então, tipo, vamos dizer, temperamento, coisa e tal, é mais ou menos no mesmo estilo que era. Não tem medo de água, assim. Se tem água morna, né? Apesar que eu também fiz teste, né? Eu cheguei aí na praia, um dia água bem mansa, assim, tomou banho comigo na praia, entendeu? Aí hoje nessa vida aí não tem medo de volta de água. E é extremamente... vai anotando, Thiago. Vai anotando e fazendo uma pesquisa aí. Acolhedora quem chega, etc. Legal. Vai estudando, tá? Adriana. Oi, sim. Tem prova aí também. Fala lá. Não, só para botar assim, um azeitona na salada das mulheres, é o seguinte, se você quiser elogiar uma mulher, né? Poxa, você é que gatinha, uma gatinha, né? Então, você vê, até isso, né? Você não pode chamar a mulher de cachorrinha, que ela não vai gostar, né? Não vai não. Cadela, então, não dá aí não. Vai complicar. Não rola. Então não, porque os homens que estão aqui têm que ter cuidado de chegar, né? Porque
a sensibilidade, eu acho que da mulher, né? Porque o gato, ele também é muito sensível, né? É porque o gato é uma coisa bonita, né? Então, mas eu acho assim, essa é uma colocação... gíria, né? Não sei se ainda está rolando. Não, eu estou dizendo assim, para quem está sem dupla evolutiva, cuidado com o que fala. É melhor falar uma gatinha, hein? Tá bom. Introspecção, isolamento, liberdade, né? Outra coisa que coloca o gato, ele, como a gente falou, ele escolhe o seu ritmo, né? Escolhe o horário, ele escolhe o que ele vai trabalhar. E o autor, muitas vezes, ele faz isso, né? São poucos os autores que fazem livro por encomenda, né? Dos autores, ele escreve, ele escolhe o tema, ele vai escrever, então tem essa liberdade também, que chama, que também caracteriza, talvez por isso, dá essa filia para essa liberdade dos gatos também atraia. Paciência tem que ter, quietude, gostar de ambiente calmo, tranquilo e silencioso, o gato adora isso também. Respeito, eu acho que isso é uma coisa importante, né? Os dois coabitam a mesma mesa, mas cuidando para não se incomodarem. Eu acho que isso é interessante. Aí lembra aquela coisa do Jorge Amado, né? Peraí, mas ele está ali em cima, ele está dormindo. E quantas vezes eu já me vi assim, o gato está lá, falei, agora, o que eu faço, né? Então, quer dizer, há um respeito, né, nessa coabitação entre o autor e o... E é sempre aprendência, né? Eles estão sempre querendo aprender coisa nova. Então, também se coloca que os gatos estão sempre querendo aprender coisa nova. E os autores também têm essa mesma sensação, né? E aí, eu fiz uma frase que é assim: o ato de escrever é solitário, requerendo do autor extensos períodos sentados, silencioso e pensativo, diante da folha de papel e tela do computador. A presença próxima, tranquila, afetiva, agradável e também silenciosa do gato de estimação, parecendo satisfeito em compartilhar tais momentos, incentiva o autor a perseverar na árdua tarefa de traduzir em palavras pensamentos e sentimentos pessoais. Então, até que ponto o gato também não é um estímulo, como a gente falou, ela falou brincando, né, de que ela escrevia muito porque a gata ficava no colo, porque é um ofício solitário, silencioso, são muitas horas. E aquela companhia do gato ali, será que não ajuda até a pessoa ficar mais tempo naquilo? Tem a questão emocional, como é que tem a questão do afeto, né? A gente viu aí nas fotos, né? Muitos demonstravam afeto. Então, até que ponto isso também não estaria ajudando nesse processo aí dos gatos com os seus autores, né? E é isso. O que mais que a gente pode falar? Certo? Sérida, pega o microfone. É porque tem gravado, tem que... Tá. Assim, quando você falou nas características do animal, para mim, no meu entender, estaria faltando assistencialidade. Porque eu acho que todos eles têm essa característica. Por mais levados que sejam, ou como você mesmo falou, tem os que são mais egoístas, mas eles não deixam de ser assistenciais, pelo menos pela minha experiência própria. Aí eu não encontrei isso, eu tentei pegar essas características que eu encontrava de alguém já dizendo, né, dos livros que já diziam. A questão da assistência, aí eu não saberia dizer se poderia generalizar, né, ficaria mais um processo de experiência. Porque às vezes você está muito estressado, o simples fato de você chegar e acarinhar o gato, você já consegue se desestressar. Isso aí entra na questão de mudança de bloco pensênico. Isso Sim, tem. Também. Eles falam que o gato, ele ajuda... eu estou evitando falar, porque assim, às vezes tem uma pesquisa aqui, mas é uma pesquisa só. Então, mas tem relatos de baixar a pressão arterial, de diminuir a frequência cardíaca, o contato com o gato. Sim, mas o que é isso? Pode ser o gato, né? Pode ser o cachorro, é o pet doméstico, né? Essa interação afetiva, e eu vejo que há uma mudança de bloco, entra no autodesassédio. Eu vejo na minha experiência também. Se eu chego em casa e você vai estar preocupado com alguma coisa, o gato vai lá, faz uma gracinha, alguma coisa, você dá uma relaxada, dá uma mudança de bloco, então faz um autodesassédio. O próprio ronronar do gato, né? Que é numa frequência característica. Eu vou falar assim, no caso específico da Érica, minha filha, às vezes ela chega estressada, deita na cama, a gata, deita na barriguinha dela
e começa a ronronar. Ela já entrou em EV, assim, algumas vezes. Entra em sintonia, vai né? se acalmando, isso. Naquele livro interessante. Do gato, acho que ele frequenta, vai para o hospital e é o Oscar, a Dessoma... o Oscar. Ele vive lá, vivia, né? Não, eu fiquei curioso se... como é que é o título? Vale a pena comprar, esse livro é muito bom. O Incrível Dom de Oscar. Não tem algum trecho que mais ou menos estivesse bem caracterizada essa dimensão de interassistencialidade? Não sei, porque você falou assim... não, é mais para generalizar. Aí é o gato específico. Uma coisa é falar do gato específico, outra coisa é falar do gato em geral. Eu tentei colocar o que já se disseram de características do gato em geral. Tá. Esse aqui é específico, é um gato. Entende? Agora, é diferença das características que costumam dizer que os gatos em geral têm. Eu tentei me fiar nessa. Os gatos em geral. O acid test, né? Exatamente, para tentar fazer uma coisa mais generalizada, né? Sabendo que tem diferenças evolutivas. Mas esse do Oscar é muito interessante. Ele fica, aqui, ó. O Oscar velou o paciente de outro médico ontem à noite. Deve estar cansado. Ele some, se enfia em algum lugar como se hibernasse. Aí fala, ele come quando trabalha? Às vezes, mas sem perder muito tempo. Ele dá uma saída por 2 minutos, pega um petisco e volta para junto do doente. É como se tivesse de vigília. Vigília. E tem uns casos que eles contam aqui interessantes. Às vezes estava uma pessoa morrendo aqui, nada de vir um gato, nada de vir um gato. E aí o pessoal, mas o que está acontecendo, né? E aí daqui a pouco ele entra correndo, né? Que tinha outro morrendo lá na... Aí daqui a pouco ele entra voando. Então tem vários relatos aqui interessantes. Entrou, peraí, opa, tá na hora. E aí ele veio. Então tem uns relatos bem interessantes. Casos também assim de... Chegar, estava a família lá e chegar a enfermeira e falar assim, não, pode ir lá tomar café e tal, seu pai ainda vai durar mais tempo. Pai ou mãe, não me lembro. Vai durar mais tempo e tal. Aí o gato está lá, o pessoal não saiu. Daqui a pouco, o gato era mais preciso do que as orientações. E aí a gente começa a pensar na questão energética, né? Então, tem processos energéticos durante a dessoma que a gente ainda precisa estudar. E até que ponto esse gato... quando eu falo muito, eu levo isso aqui, quando eu dou o curso de dessoma, eu levo esse livro, né? Porque tem, às vezes, humanos que na hora que a pessoa está morrendo, sai todo mundo fora. Aí mostrar, tem um gato que vai. Ele percebe essa questão energética de alguma forma, né? Então, a hipótese é essa. Já foi comprovado que eles têm uma percepção de campo magnético, quando tem terremoto, essas situações todas, pode inferir que há, em alguns, já para generalizar, a percepção. Assim como humanos, nós temos níveis diferentes de parapsiquismo, né? Os gatos não deve ser diferente. Mas eles têm essa capacidade de perceber. Shéria, você quer falar? Eu só lembrei tem um livro, um gato chamado Bob. Sim, o Bob era um gato de rua que amparou. Na verdade, ele foi amparador do rapaz lá da... Isso, que era um drogado. Isso. Muito interessante. Muito também. Legal. Sim. Mas com relação à assistência, né? Está falando do gato aí, tem muito com o cachorro, né? Eles usam muito o cachorro para fazer esse tipo de assistência no hospital. É o que eles falam tem até uma fala, já que a gente pode até fechar com essa fala do Valdo aqui. Ele fala dos dois lados, quer ver? Tá aqui, ó. Um fato negativo contra os cães e a favor dos gatos, aqui no Pacífico, tá? Eles podem ser soldados subhumanos, ou seja, profissionais belicistas. Gatos não. Positivo. O fator positivo a favor dos cães e contra os gatos. Eles podem ser guias subhumanos de deficientes visuais, profissionais assistenciais. Os gatos não. Pois é, você vê... E agora... aí tem os dois lados aqui. E agora no Japão, nos Estados Unidos, o cachorro... as associações de diabéticos, por exemplo, tem vários cachorros que eles sentem pelo faro, e principalmente crianças. Quando está com hipoglicemia, ela pode desmaiar, cair, entrar em coma hipoglicêmico profundo, e os cachorros alertam. O gato não faria. Né? Mas o gato tudo tem os seus... com relação a ele... Tem a função... Por isso que a gente focou na função do gato com o autor. Sim, é lógico. Eu só estou colocando só que veio à minha mente aqui. Tem relação também, negócio que eu li, tem um livro que fala sobre o cachorro e a energia, né?
Aí você passa para ela os nomes, quem vai escrever de gato é cachorro é ela. Isso aí, pois é. Tem uma candidata ali para escrever. E tem também o negócio de assistência, né? Tem até passou na televisão, parece, não sei se eu vi no YouTube ou vi na televisão, o cachorro salvando uma pessoa de infarto, né? Ele percebe que a pessoa tem infarto, ele vai lá. Mas aí é outro verbete, ou é outra coisa, dos cachorros, né? Mas o gato tem aquele bar em Londres, né? Que a Sherida foi, né? Aquele bar em Londres que é de gatos. Eu vi que também tem uns locais que tem que fazem até yoga, ficam os gatos lá, a pessoa faz yoga com os gatos. Então, tem sido usado os gatos também com o processo terapêutico, só que é outra função, é diferente da questão do cachorro. Né? Mais sério é ver as correlações. Eu tenho que terminar agora, sim? Baile? Oi? O que você falou para pouco aí? Eu não ouvi. Ah, sim. Lá em Londres tem bares, tem um bar só de gato. É um cat café, que fica os gatos soltos no bar. Entende? E aqui em Paris também tem. Parece que tem aqui no Brasil. Eu vi que tem um local que tem até yoga, as pessoas fazem yoga com os gatos andando. Só que é um outro jeito, porque cada bicho tem o seu jeito de funcionar. Mas tem um verbete também, que é do Roberto Kunz, que é Subhumano Terapeuta. Vale a pena vocês olharem, tá? Gente, olha só, agradeço então a presença de todos, foi um prazer estar fazendo esse debate com vocês. Vou convidar para a próxima tertúlia matinal, que vai acontecer no dia 14 de abril, que é Fatores Predisponentes às Retrocognições, especialidade Seriexologia. O pesquisador vai ser o Alexandre Dung. Então fica aí o convite. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Bom?